o público da internet vê um recorte. O dia que eu tô mal-humorada, ou eu vou lá e falo do meu mau humor. Gente, eu tô muito mal-humorada e tal. Ou eu não falo. E eu não devo nada a ninguém nesse sentido, né? No trabalho, você encara coisas muito desafiadoras. E você tem dias que você tá com medo, você tem dias que você tá passando por alguma crise, que alguém pediu uma demissão que você não esperava, que você se decepcionou, que decepcionaram com você. Enfim, e eu sou uma pessoa que me exponho. Então, eu tinha muito receio da pessoa falar assim, mas ela não é a mesma coisa. E eu não sou mesmo. Eu sou empresária, eu sou influenciadora, eu sou mãe. Se você me vir com os meus filhos, você vai ver que eu sou um general na hora de dormir. Que é assim, não pode passar desse horário, não pode conversar. Aí você vai falar, nossa, eu não fico com os meus filhos o dia inteiro. Maravilhoso. Não dá. E nem com a minha equipe, até porque a minha equipe também não quer que eu fique de A minha equipe também tem que fazer coisas sérias. Claro que a gente se diverte muito, mas a gente também fala sério. Bem-vindos ao podcast Empreendedora no Divã. Eu sou a Tati Loureiro, psicóloga de formação e empreendedora por paixão. Sou colunista da Vogue Negócios e tenho uma marca de sapatos. E por que essa empreendedora aqui tá no Divã? Porque empreender é uma loucura, só com muita terapia para dar conta. No meu divã, recebo empreendedores que desabafam, trocam e nos ensinam como superar esse desafio que é empreender. Vamos começar a sessão? E hoje, eu recebo uma mulher que traduziu vulnerabilidade em força e criatividade em estratégia, tudo isso sem perder a leveza, o bom humor. Mica Rocha, ela é publicitária, empreendedora, fundadora do grupo New Bloomers, que abriga as marcas Misha e Open Era. O grupo já conta com 11 lojas físicas, é isso mesmo, Brasil? E um e-commerce, mas isso é só uma parte da história da Mica. A Mica também é autora de 3 livros best-sellers sobre relacionamento. Foi Forbes Under 30 e embaixadora de grandes marcas. E mais recentemente ela criou uma plataforma para apoiar outras mulheres a tirarem os seus negócios do papel. Mica, que delícia ter você aqui. Tati! Muito bom! A gente dá a mãozinha. Pra não mexer esse microfone, isso, pelo amor de Deus. É assim. Nossa, adorei essa introdução. Amor, é tudo você. Esse poético. Mulherão. Que a gente se conheceu um tempão atrás, depois a gente vai contar. Não, eu vou contar antes. A primeira vez que eu vi a Mica, a gente tava... O que eu era, gente? Eu tinha fábrica. Isso. Tinha fábrica de sapatos e a Mica trabalhava no estilo da Daslu. Exatamente. Eu era assistente. Assistente de estilo. Exatamente. E aí a gente fazia sapatos com você, lembra? E aí eu aprendi um monte de coisas de sapatos com Tati. E foi maravilhoso. E a Mica sempre teve esse bom humor, essa pessoa maravilhosa. Sempre quando você ia era muito gostoso. Eu me lembro, sabia? É sério. Hoje a Tati vem. Ai, que legal, a Tati. Eu era muito nova, assim. E aí, sei lá, trabalho, né? Eu não sabia muito bem o que eu ia fazer da minha vida, o que eu tava fazendo lá, mas eu tava lá. Mas você tava lá, de E aí alma. eu comecei a aprender tanta coisa, planilha, grade, precificação, materiais do sapato. Foi tão legal, mas eu lembro que era alto astral os nossos encontros. Ai, que delícia. Muito bom. E me sabe o que eu queria entender? Porque você teve essa história dos seus livros, né? Você entrou muito forte para a comunicação e depois você migrou realmente para o mundo do empreendedorismo, com produtos, com marca. Me explica um pouco como você chegou nesse lugar e como você fez essa migração. Eu acho que eu sempre fui uma vendedora. Então, eu comecei a vender de maneiras diferentes. Mas a minha raiz é vendas. Eu amo. E eu sei que tem muito preconceito com os vendedores hoje, né, ainda, porque as pessoas acham que são pessoas que estão extorquindo alguém, que estão enganando, que estão vendendo um negócio que é mentira. De fato, existe, né? Mas o vendedor, ele é aquele que tem muita resiliência, né? Além da sua comunicação, além de técnica e de habilidade, ele tem muita resiliência em receber nãos para receber alguns sims, né? Eu vi essa definição, eu falei, gente, sou eu, essa é a minha vida. Então, eu acho que desde que eu comecei a ser influenciadora, na época era blogueira, tentando uma carreira que não existia, fazendo um trabalho que era bem desmerecido por vários veículos, né, de revista, de jornal, de empresas também. Eu aprendi desde muito cedo a receber muitos nãos até
alcançar algum sucesso. E eu acho que isso me fez ser uma ótima vendedora, porque eu colecionei muitos nãos, muitos fracassos até obter alguns sucessos. Eu acho que esse é o estereótipo do vendedor. Você também é uma e você sabe que é isso, né? O mundo das vendas não é você acordar e vender e ter sucesso, mas é você ter essa habilidade de tentar. Então, quando eu olho para trás, eu me vejo como blogueira, fazendo vídeos na internet, querendo ser apresentadora de TV, tendo programas fracassados na TV, tendo passado por muita coisa que não deu certo. Eu falo, quer saber, a minha veia mesmo sempre foi venda. Eu estava tentando me vender para mim mesma, para os outros, de maneiras diferentes. E o empreendedorismo, que lindo isso, como produto físico, ele veio depois de um tempo, ele veio depois de que eu tinha me firmado como uma influenciadora, de que eu tinha trabalhado para muitas marcas, feito muitas colaborações para marcas, que eu tinha deixado meu nome, né, com outras marcas, outras empresas, e visto que aquilo foi gratificante, foi gostoso o processo para mim. E aí meu marido, Renato, começou a falar: faz sua marca, faz sua marca, faz sua marca. Aí eu, não, imagina, não sei. Ele falou, mas você vai aprender, tudo bem, né? E aí a minha primeira marca foi de sapatos, que foi a Margot. Já até esqueci. É verdade. Que foi a Margot, que fechou, que foi, eu colecionei meu primeiro fracasso no empreendedorismo, que foi uma marca que ela ia bem, mas depois que eu lancei a Misha, depois que eu lancei a Misha meio que ao mesmo tempo, né, com uma diferença muito pouca de uma para outra, era 1 ano de diferença, eu vi que a Misha, ela tinha sido muito mais meteórica. Então eu comecei a ver que eu tava deixando dinheiro na mesa, que eu tava deixando meu tempo na mesa, que eu tava investindo muito num negócio que ele mais sangrava do que me dava ganhos. E negócio tem que parar em pé. Negócio tem que vender. Sapato é muito complexo. É muito complexo, você pode dizer. Sapato é muito complexo mesmo. Assim. Não, e assim, Tati, eu acho que eu sempre falo isso, até no workshop que eu dou, eu falo, gente, às vezes você tem uma ideia que você acha que você teve a ideia. E você não se perguntou, por que Tatiana Loureiro ainda não fez, Alexandre Birman, Corello, sei lá o que. Gente, pergunta por que os grandes players do mercado não estão fazendo aquilo. E eu não me perguntei isso. Então eu fiz um sapato que ele tinha uma complexidade na sua produção, né, que era distante daquilo que é vender sapatos, né? Então eu aprendi tanto com a Margot. A Margot para mim foi uma escola. Graças a ela, eu consegui fazer a Misha de outro jeito, depois a Open Air de outro jeito. Sou uma empreendedora muito melhor, muito mais completa depois de ter fechado uma marca. Então é isso, pra mim eu acho que o vender é também tá disposto a correr risco. Sabe que você falou qual que era a complexidade que você fez na época da Misha? Eu fiz da Margot? Era monoproduto. Então você já começa, era uma sapatilha, que não é um sapato universalmente amado por todos. Quem tem joanete, um pé mais difícil, não ama sapatilha. Aí eu coloquei um broche. Assim? Quem joanete ama sapatilha. Ama sapatilha? Meus clientes, tem muito cliente com joanete. Então eu acho que a minha sapatilha não era boa pra joanete, porque elas reclamavam, pega no meu joanete. Ela devia ser cavada. Era cavada. Ó, tá vendo? Você entende? Tinha que ter tido uma consultoria com alguém, autoridade de sapato. Mas assim, eu acho que até pelo design e tal, tem gente que ama sapatilha, né? E tem gente que fala, gente, eu não uso. Tal. E eu resolvi ter um monoproduto sapatilha, né, como o foco da minha marca. Era um sapato que eu amava usar? Não. Mas é que ele comportava aquele broche, né? Eu fiz um lock na pontinha e a gente trocava. Que era legal e tudo, fazia a sapatilha ser diferente e tal, mas era uma complexidade muito grande de produção, encarecia muito o meu sapato e eu não usava couro, eu usava PU. Então, o cliente quando via, ele falava, legal, mas por que sua sapatilha custa isso? Não tô vendo esse valor. Então, além da ideia encarecer todo esse processo, a percepção do cliente não era essa. Não era essa. E na época você não falou com ninguém sobre isso? Não. Entendi. Aquela intuição. Então, mas você sabe que a gente tava falando isso essa semana, eu não lembro com quem, Mica, que assim, às vezes a gente acha que fazer um plano de negócio é um business plan, que não deixa de ser também, obviamente, mas assim, que tem uma complexidade, que você tem que chamar algum consultor, que você tem que chamar não sei o que lá. Às vezes, cara, a gente já se conhecia na época, por exemplo. É você falar, olhar pra tua esfera de influência, quem é a esfera de influência? É quem tá do teu lado. Não é uma pessoa super distante. E você conhece muita gente, fala, cara, me explica aí, tô pensando nisso. Exato. E às vezes a gente pensa assim,
assim, puta, mas eu vou falar minha ideia? Depois a pessoa vai pegar minha ideia. Porque, claro, quando a gente tá montando um negócio, tem coisas que são sigilosas, que você quer ter, que tem um efeito surpresa. Mas tem coisas que, trocar uma ideia, dá uma salvada. E eu teria te falado. Porque, assim, se você tiver que fazer sucesso, vai fazer independente de eu te falar isso ou aquilo. Eu posso não te dar meu fornecedor. Falar, amiga, desculpa, meu fornecedor, amiga, não vou te dar, você vai buscar, se você chegar nele, tamo junto. Mas isso faz parte do meu segredo de negócio. Mas eu te falar algumas coisas que não dão certo, tipo, eu falo abertamente. Nos meus cursos tem um monte de gente de sapato. E eu falo, porque eu falo, se eu puder encurtar o caminho de alguém pra não dar com, né? Mas eu acho que faltava uma maturidade, sabe? Eu também venho de um mundo de influenciadoras aonde havia muita competição toda hora. Ninguém podia falar nada. Uau. Só pra você ter ideia, Tati, as influenciadoras, até hoje, elas mal trocam quanto você cobra, quanto que é o seu stories, quanto é o seu reels. Eu tive uma impressão totalmente diferente. Não. Então, eu faço essas perguntas diretamente, elas devem me achar bem sem noção. Total, às vezes eu chego pra uma pessoa que tá empreendendo e eu falo assim, mas e aí, seu faturamento, não sei o que, a pessoa tá assim, né? Mas eu não tô querendo saber o seu lucro líquido, sua última linha e tal, eu só tô querendo entender o tamanho do teu negócio pra saber que tipo de pergunta eu posso te fazer. Exato, porque só a pessoa fala, vamos falar depois. Não é? A pessoa fala, eu tô vendendo muito. Aí eu falo, quanto é o muito pra você, quanto é pra mim? Perfeito. Né? Então, essas conversas são muito enriquecedoras, mas eu não vim de uma cultura feminina de trabalho, onde a gente trocava. Tinha um certo receio, e até hoje as pessoas elas falam em suas rodas assim, porque tem essa competição ainda de números do engajamento, quanto você vendeu, quanto eu vendi, e para te falar bem a verdade, eu acho que eu cansei um pouco desse mundo da influência e tô muito no empreendedorismo, porque eu acho que no empreendedorismo as pessoas elas se dão as mãos. Uau. E eu acho que na influência você ainda é visto como um produto. Eu vou te escolher, eu vou escolher a fulana. Então, de uma certa maneira... A gente tá na mesma prateleira, como se a gente, tipo assim, vai escolher você ou eu. Exato. Se eu tivesse uma marca de sapatos e você a sua, as nossas marcas são completamente diferentes. Eu sei que as pessoas são completamente diferentes, mas a prateleira que as marcas colocam os influenciadores, às vezes são as mesmas. Perfeito. Né? Então você tá competindo com uma amiga, com a sua melhor amiga. Então, e aí fica aquele clima que é um pouco falo, não falo, e aí, então eu acho que a gente, isso foi um erro de todas nós, a gente aprendeu pouco a se ajudar, né? Então são poucas as pessoas que se dão as mãos, que se divulgam, né? Que não tem medo da outra ultrapassar a outra, que fazem isso maravilhosamente bem, não é todo mundo, né? E quando eu conheci empreendedoras, puxa, você vai fazer sapato? Fala comigo, eu faço há muitos anos, eu vou te ajudar. E isso até era estranho pra mim. Eu falava, vai me ajudar? Sério? Mas não são todas também, tá? Também não são, é verdade. Mas tinha isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, porque qual que é teu signo? Eu sei que você adora falar de signo. Capricórnio. E o seu? Peixes. Adoro. Com ascendente em Gêmeos. Lua em Câncer. Nossa, você é muito sentimento. Muito. Ai, finalmente alguém que me entende. Muito sentimento e muita comunicação. Muita ideia na sua cabeça. Muita. Que você precisa, às vezes, dar um foco, porque vem muita coisa, né? É muita ideia. E você é Capricórnio, qual que é o seu ascendente? Aquário. E minha lua é Peixes. Amor, me fale sobre você via o zodíaco. Como que você se define? Olha, a minha essência é capricorniana, que é o seu signo. Então, quando você vai falar de signo, ascendente e lua, sempre pensa assim. A sua essência é o seu signo. Então, eu sou capricorniana por essência. Chata. Defina chata. Uma mala. Defina mala. Crítica, se puxa, nunca tá satisfeita com os resultados, é crítica consigo mesma, é crítica com os outros, precisa maneirar na crítica. Fazedora, mas é um fazedora meio dura, assim, né? Do tipo, é pra eu trabalhar e aquilo me fazer mal, mas eu conseguir, eu vou. Então, o Capricórnio, ele precisa tomar cuidado pra ele não ser uma pessoa tóxica com ele mesmo, de tanta ambição que ele tem. Bom. Então, isso é uma coisa que você precisa dosar. O ascendente é como o mundo te vê, como você se apresenta pro mundo. Então as pessoas não me veem assim, com essa dureza. Não te vejo assim. Mas você não é Capricórnio. Porque essa dureza ela é dentro de mim. O aquário, ele é um signo diferentão, ele é pra frente. Então ele enjoa das coisas que estão sendo feitas. Todo mundo tá fazendo, ele fala, eu quero fazer diferente. Se você é aquariano, você vai se identificar. Tá todo mundo fazendo sei o que, ele fala, então não sou todo mundo, então não quero. A Primeriane. Então assim, como é? Primeriane. Você conhece a Primeriane? Não. Me conta uma coisa assim, só um parênteses, gente. A gente vai sair daqui 5 horas da tarde. Prepara, como assim? Me conta uma novidade, uma coisa assim que você descobriu outro dia. Descobri uma loja de não sei o quê.
Cri, nem sei. Descobri uma loja de chocolate maravilhosa. A Primeriane vai falar pra você. Você descobriu agora? Mas, gente, quando eu tinha 7 anos, a minha mãe ia nessa loja de chocolate. Gente, eu descobri uma banda que eu amo. Você descobriu agora essa banda? Para. Não, é que assim, aí você vai falar, eu vou viajar pra um lugar, vou pra Nova York. Mas aqui eu conheço os lugares de Nova York que nenhum turista vai. Então, assim, é sempre a Primeriane. Ela tá sempre à frente de você e você fala, ai, que chata. Maravilhosa, Primeriane. Agora eu vou passar a usar. Okay. Muito bom a Primeriane. Okay. O aquariano, ele tem essa coisa dele ser muito coletivo. Então, ele sempre pensa num todo. Ele é menos individualista que o capricorniano. Então, quando ele faz as coisas, ele faz muito pra as pessoas, pra mais gente. Então, é meu ascendente, como as pessoas me veem. E a lua é como você sente. Se fudeu. Tem ali em peixes. Eu me lasquei. Sinto muito. Na mãozinha. Desculpa, amiga. É isso, né? É difícil. A gente sabe. Que isso? É horrível. Gente, cria histórias. Pisciano, vou falar um negócio. É um negócio assim, ele é maravilhoso porque a gente é muito profunda. Então, eu sinto muito. Isso. Eu pego as coisas no ar. E aí me seguro, inclusive, pra não falar. Porque eu viro uma antena parabólica. Porque o seu ascendente é Gêmeos. Então, aí fudeu. Porque eu capto... Então, eu tô sempre assim, eu sou uma antena do que tá acontecendo, eu sou aquela que fala. Então, tá um elefante na sala, quem vai falar? Você. Eu. Gente, tá um elefante na sala, né? Vocês estão vendo. Vocês estão vendo esse elefante? Então, essa é a pisciana. Não, porque que se lasca muito. Porque a gente sofre, né? Mas daí que entra a beleza que eu enxergo isso em você também, eu enxergo em mim, que eu acho que é aí que a gente se conecta. Você fala muito do teu sentimento, você fala do seu sentimento na internet, você começou com livros, eu não sabia disso, tá? Eu fui te estudar, falei, livro? Será que é ela mesmo? De pé na bunda. Eu falei assim, deixa eu pôr a imagem pra ver se é a mesma Mica, se não é uma pessoa que tem a mesma... Senão eu chego lá no podcast falando um negócio, eu não sabia dessa sua faceta. Menina. E aí, eu acho que tem muito dessa coisa do sentimento. E aí, como a gente usa o que a gente sente de uma maneira positiva, porque a gente pode usar pra entrar na fossa, podemos. Mas a gente pode usar pra transformar, a gente pode usar pra ser mais sensível e pra poder transformar isso e ajudar as pessoas a decantarem sentimento. Porque sabe o que acontece, Mica? As pessoas não sabem falar de emoção. Então, elas sentam aqui no divã e falam assim, e toda vez que elas saem, falam assim, Tati, eu falo aqui coisas que eu não falo com ninguém. Que é um divã. Porque eu crio essa atmosfera, porque pra mim é natural. E eu comecei a entender como é que eu vou usar isso ao meu favor e não contra mim. Do que eu sinto pra poder transmutar. Perfeito. E que você é uma pessoa profunda, né? Você não consegue ser rasa. Não consigo. Você não consegue chegar e falar assim, e aí, como estão os seus negócios? Isso. Você vai me perguntar como você tá, né? Como que estão as coisas? Tá pesado pra você? Você tá bem? E aí a pessoa tá lá chorando, Tati do céu, eu ia falar do meu EBITDA e eu tô falando aqui de outra coisa. Mas isso é lindo, isso é uma arte que pouquíssimas pessoas têm. Mas como que você usou, eu dei toda essa volta pra te perguntar o seguinte, como que você usou isso na tua história? Porque como que você vai desse livro, né? Me conta um pouco, esse pedaço eu não conhecia teu. Assim, eu comecei sendo blogueira, mas eu fazia vídeo. Tá. Isso na internet, né? Vídeo, qualquer tema. Lifestyle. Gostava de entrevistar as pessoas. Sempre gostei de pessoas. Perguntar. O que você acha do Big Brother? O que você tá achando da novela? Ia pra Avenida Paulista e entrevistava as pessoas. E era uma época que as blogueiras... Era um look, moda, e tarará, e tinha aquela, né? Aquela preocupação com a estética e tal, que é a moda. E eu gostava, mas eu gostava muito de dar risada. Eu nunca vou esquecer que a Eliana, quando eu trabalhava na Daslu, ela falava assim, você precisa realmente trabalhar com pessoas, porque você faz as pessoas rirem o dia inteiro. Que até é ruim, porque elas não se concentram na compra. Mas você chega, você vai, você conversa e tudo. Então, eu acho que eu tinha isso. Aí, o meu sonho era ser apresentadora de TV na época. Porque, Tati, pensa, há 15, 16 anos, os apresentadores de TV eram Luciano Huck, Angélica, Faustão, Gugu e tal. E ou você era um desses, ou você não era ninguém. Não tinha essa proximidade da TV com a internet. Então, eu sonhava com uma coisa muito distante. Tipo, eu virar hoje pra você e falar assim, Tati, eu quero ser o Bill Gates. E você falar, tá bom, vai lá. Você tem um plano, fez um... Então eu falava isso pros meus pais e eles, que bom, eles não queriam matar meu sonho, mas eles falavam, mas você sabe quão alta é essa montanha, né, pra você subir. Algum deles tinha ligação com televisão? Nada. Meu pai, minha mãe, assim, a gente não pode te ajudar. Meu pai é empresário, né, minha mãe é psicóloga. Nada a ver. Tua mãe também é psicóloga. Minha mãe é, super. E aí, eu quero. Eis que eu batalhei tanto, que eu consegui escrever um programa SOS Pé na Bunda e apresentar na Warner.
Quando eu tinha fechado o negócio, na internet, eu comecei a fazer uns vídeos engraçados, umas sketches do mundo feminino. E naquela época, o Instagram só tinha 15 segundos pra você fazer um vídeo. Então pensa, tudo que você fica falando no Reels, você tinha que falar em 15 segundos. Jesus, já é difícil em 1 minuto e 30, imagina em 15 segundos. E resumir. E eu adorava, porque tinha o punch final, tinha o humor, eu sempre fui muito fã do bom humor e tal. E aí, eu comecei a fazer muito sucesso nessa época, né, com esses vídeos. Era 9 mil comentários num post, 8 mil. E aí o Luciano Huck, veja gente, naquela época era difícil, me mandou uma DM no Twitter. Mentira. Você é muito talentosa e tal, queria falar com você. Vem aqui no Projac. Você tá de brincadeira? Eu falei, o quê? Uau. Aí eu falei, vou. Aí, cheguei, eu nunca vou me esquecer que eu liguei pro meu pai, a gente sempre foi muito próximo às coisas de trabalho, falei, pai, que eu respondo? Aí ele, caro Luciano, nananana, um e-mail super duro. Super formal, super formal, a sua cara. Quando eu cheguei, o Luciano riu e falou, que e-mail é esse que você me mandou, caro Luciano? Eu, não sei, meu pai que mandou eu escrever. Na época não tinha um chat GPT pra te ajudar? Lá, gente, eu não sei como é que fala com esse povo, não conheço. E aí eu fui lá. E ele falou, eu quero o SOS Pé na Bunda aqui como um quadro do meu programa, eu quero que você venha pra dentro. Pra você escrever quadro, pra você trabalhar aqui. Só que eu tinha acabado de assinar com a Warner. E veio meu lado capricorniano. Eu falei, eu não posso chegar pra todas as pessoas que acreditaram em mim e falar que eu vou largar tudo pra ir pra Globo, pro programa do Luciano Huck. Foi uma decisão muito difícil. Eu imagino. Porque quando você pensa em você, é óbvio que você vai falar, gente, tchau, Warner, eu preciso ir pra um lugar melhor. Mas eu tenho muito essa coisa da lealdade na minha cabeça, sabe? Mas peraí, enquanto o Luciano não tinha visto e tal, outras pessoas fecharam comigo. Aí eu falei, Luciano, se fosse assim, uma semana atrás, eu teria fechado aqui. Então eu não fui. Uau. E eu vou te falar que aquilo martelou por anos na minha cabeça. E hoje eu entendi porque eu não fui. É tudo muito claro porque eu não fui. Porque, enfim, a minha vida se desenrolou de outra maneira. Só que eu vou chegar no livro, eu fui apresentar o SOS Pé na Bunda. E ele foi um fracasso. Na Warner. Pra completar, puta que pariu, eu dei não pro Luciano e dei sim pra uma coisa que deu errado. E aí, como que você se sentiu? Nossa. O que é dar errado? Deixa eu entender, o que aconteceu? O programa não teve segunda temporada. E uma vez que eu juntei 30 pessoas na minha casa pra assistir o programa, ele não passou. Então, assim, ainda tinha uma irregularidade da subida do programa, era bagunçado, Deus do céu. Enfim. E eu falei, meu Deus, um trabalho assim, que a gente demorou meses pra gravar, que era lindo, que era muito legal. Falava, né, da dor de amor de alguém que tinha levado um pé na bunda e a gente curava essa pessoa com 3 pilares, que era mente, corpo e espírito. Era muito, muito legal. E aí, não rolou, eu tava assim um pouco devastada, fracassada, e aí uma editora me mandou uma DM, as DMs, checa a sua DM, no Facebook na época. Eu sou editora e tal, adoro o seu senso de humor, vamos escrever livro? E naquela época, Tati, há 15 anos você escreveu um livro, era coisa pra caramba. Uau. Era assim, ou você tava na TV ou você escrevia um livro, lembra? Tinha E aí eu falei, eu vou escrever, porque eu sempre fui assim também. Não sou escritora, mas eu vou e tal. E aí eu escrevi o Manual da Fossa, que foi meu primeiro livro. E ele foi um dos 50 mais vendidos do Brasil. A gente ficou na lista dos mais vendidos por muitos meses. Eu fiz lançamento do livro lotado, eu fui na Bienal do Livro. Assim, eu me consagrei com uma coisa que eu nunca imaginava. Então é aquela história, né? Quando uma porta se fecha, uma janela abre, e é um janelão muito bom que às vezes você não esperava. E aí eu comecei essa minha trajetória como autora de livros, eu escrevi o Amores, que é uma ficção, também fala sobre relacionamentos, também entramos nos mais vendidos, e o Manual do Amor Próprio, que também entramos. Então assim, foi muito legal, foi uma trilogia na minha vida de livros que deu muito certo. E da onde que veio esse assunto? Você já levou muitos pés na bunda? Porque peixes, né, gente? Claro, né? Eu era uma tonta de dedo podre. Mas assim, meu Deus. Então, dedo podre, mas você conseguia sair desse lugar? Depois de uma ajuda da minha mãe, eu precisava, né? Uma terapia com ela, uma terapia com alguém. Fazia muita terapia. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que como eu vinha também de um histórico de bullying na escola, autoestima baixa e tudo, eu acabava escolhendo uns relacionamentos meio errados. Mas até nisso, eu falo assim, olha, o Capricórnio, até no pé na bunda, ele faz dinheiro. Eu fiz meus livros. Que maravilhoso. Foi ótimo. Não, mas a tua capacidade de falar sobre isso, né, Mica? Porque assim, o que você acha, porque agora eu tô curiosa, assim, nem tava nas minhas perguntas, mas assim, o que você acha que
que fez o teu livro fazer sucesso? Porque muitas pessoas já escreveram sobre relacionamento. Qual que você acha que é teu recorte proprietário? Eu acho que eu quebrei esse estereótipo da blogueira patricinha, que chegou para as pessoas e falou, galera, sofri por amor, já escolhi gente errada, já chorei. Hoje tá até banalizado chorar na internet. A pessoa põe uma câmera e chora, né? Fica lá. Mas explorar a vulnerabilidade em 2010, 2011, 2012 não era comum, né? As pessoas estavam lá se maquiando, fazendo moda e tal, mas vulnerabilidade, ninguém tocava nesse assunto. Tanto né, que a internet ela veio com uma história tóxica nesse ponto, porque a gente não falava sobre as nossas dores e parecia que tudo era muito perfeito. Então, eu acho que eu quebrei, primeiro essa estética, que eu era muito loira, meio patricinha, sabe, recém-saída do mundo da moda e tal. Tinha esse estereótipo, e aí falavam, o que você tá fazendo aí com o rímel borrado, falando né, que eu fazia umas esquetes, falando de pé na bunda, se colocando numa situação que não é tão glamurosa, né, uma situação que não é muito pró você e tal. E eu acho que isso, e também identificação, porque todo mundo já sofreu, né? Total. Não, eu acho que você traz é isso, assim, a vulnerabilidade ela conecta, quando ela é verdadeira, né? Quando ela não é teatral, quando ela não é feita só pra engajar. Mas é muito louco, porque assim, quando eu comecei a falar também do lado da empreendedora e dessa vulnerabilidade, as pessoas me viam como uma mulher de negócio e que, poxa, não, imagina, como assim, Tati? E também falam, nossa, Tati, tô me identificando tanto. Eu falo, gente, sabe que é maravilhoso? Porque quando a gente consegue engajar, porque quem tá na internet é pra engajar, porque isso tem um sentido maior, né? Mas sendo quem você é. E aí você não se cristaliza naquela posição, que às vezes é um horror se cristalizar, porque você pode ser divertida, mas você pode ter um dia que você tá de mau humor. Você pode ser uma mulher bonita e você pode levar um pé na bunda. Exato. Você pode ser uma patricinha, também você pode ser avacalhada. Então, tipo, tudo isso pode conviver, mas é muito lindo falar numa palestra sobre isso, mas é muito difícil você ser isso, você viver isso, você expressar isso. Acho que você veio trazendo isso. As minhas seguidoras falam, você é muito corajosa. É lindo, mas é porque elas falam, isso, cara, eu quero essa coragem. Posso tirar meu sapato? Óbvio que pode, amor. Ai, licença, gente. Adoro, gente. Porque as pessoas não têm essa coragem, Mica. Então, acho que você deve ter autorizado muita gente, né, sendo a mulher que você é, com a aparência que você tem. Porque tudo isso, né, é um pacote que ajuda as pessoas a te encaixotarem. Você fala, cara, não é isso. Então, primeiro, parabéns, porque assim, isso é muito lindo. Obrigada. E aí, esse teu jeito humanizado, e se é que ele aparece na forma que você lidera hoje teus negócios? Porque uma coisa, só um disclaimer, né? Porque uma coisa é você ser assim na internet, outra coisa é você ser no seu negócio. Eu tenho muito assim no meu escritório, a Tati é muito legal. E aí a Tati no escritório, às vezes ela não é tão legal. Às vezes não. Às vezes não sou. Nossa, sabe, foi o meu maior desafio? Se você falar pra mim assim, o que é mais desafiador, lidar com o público da internet ou liderar uma equipe? Liderar uma equipe. Sem dúvida. Porque o público da internet vê um recorte. O dia que eu tô mal-humorada, ou eu vou lá e falo do meu mau humor. Gente, eu tô muito mal-humorada e tal. Ou eu não falo. E eu não devo nada a ninguém nesse sentido, né? No trabalho, você encara coisas muito desafiadoras. E você tem dias que você tá com medo, você tem dias que você tá passando por alguma crise, que alguém pediu uma demissão que você não esperava, que você se decepcionou, que decepcionaram com você. Enfim, e eu sou uma pessoa que me exponho. Então, eu tinha muito receio da pessoa falar assim, mas ela não é a mesma coisa. E eu não sou mesmo. Eu sou empresária, eu sou influenciadora, eu sou mãe. Se você me vir com os meus filhos, você vai ver que eu sou um general na hora de dormir. Que é assim, não pode passar desse horário, não pode conversar. Aí você vai falar, nossa, eu não fico com os meus filhos o dia inteiro. Maravilhoso. Não dá. E nem com a minha equipe, até porque a minha equipe também não quer que eu fique de A minha equipe também tem que fazer coisas sérias. Claro que a gente se diverte muito, mas a gente também fala sério. E eu acho que quando uma pessoa que se expõe e tal, e tem bom humor, tem que dar um feedback, tem que puxar mais, a equipe sente muito mais quando eu faço do que quando alguém que já tem esse perfil na empresa faz. Então, por muitas vezes que eu já chamei atenção, lá atrás, agora eu acho que tá bem estabilizado, mas era assim, a Mica me expôs, ela falou. Não, eu não expus a pessoa, né, não era, mas só de chamar a atenção da pessoa, sendo eu, acho que o cérebro dela falou, mas você não é tão legal na internet, por que você tá me chamando a atenção? Sim, linda, porque aqui é uma empresa, né? E eu também sou isso. Neste papel. Exato. Exatamente. E outro dia uma menina me viu, não sei aonde, ela falou, eu te vi, mas você tava séria. Eu falei, spoiler, sou séria também. A pessoa acha que ela vai me ver, eu vou estar assim, ó.
Maravilhosa. E assim, às vezes eu tô séria, às vezes eu tô passando por um problema, às vezes eu tô resolvendo um pepino, às vezes uma cliente reclamou de alguma coisa e eu tô tentando resolver. Então, acho que é importante deixar claro que é um recorte, né? Total. Mas eu acho que leva um tempo como empreendedora, como empresária, né? Então, pra você conseguir conciliar todos esses papéis. eu imagino você também que fala com mulheres que tem muita sensibilidade, que traz elas pro divã e tal, e você às vezes tá lá na sua empresa e fala, galera, isso aqui tá mal feito, isso aqui não tá legal, a gente tem que melhorar. Ué, mas e a Tati do divã? Cadê? Total. Como a gente consegue se encaixar, né? Como a gente consegue, assim, lapidar os papéis, não é fácil. Não e é hoje fácil. a gente tá muito infantilizados hoje, né, Tati? Assim, eu acho que as pessoas, elas querem todos os seus direitos, mas elas não querem nenhum dever e nenhuma responsabilidade. Eu tô falando a gente, não é de geração, eu tô falando o adulto, né? O ser humano. Então, quando você tá gerindo, né? Quando você tá fazendo uma empresa crescer, você tem seus deveres e responsabilidades. Não dá pra você ficar dando risada. E sai de você, porque chega no final do mês, a gente pode ter suado, mas chega no final do mês a gente põe dinheiro. Não só não recebe, como às vezes põe. Então, aquilo pega, eu sempre falo, pensem bem quando forem me falar alguma coisa. Por isso que, assim, até uma das razões de eu ter me afastado da empresa foi a minha incapacidade de lidar com algumas coisas. E tudo bem, porque a gente precisa saber até onde a gente pode ir, sabe? E eu, com toda essa emoção, eu levava muito pra mim. Muito. Nossa, a Tati, mas você não é evoluída? Eu sou evoluída porque eu sei quando eu devo me afastar. Exato. Eu não sou evoluída porque eu sei travar todas as batalhas. Tem batalha que eu falo, cara, essa batalha eu não quero. Não quero, porque essa batalha pra mim me pega num lugar e as pessoas vão te manipular desse lugar também. Sabe? Que falam, nossa, mas o que eu fiz de errado? E é isso, empreender não é fácil, tem, né? Você chega no final do mês, depois de todos esses desafios, eu não recebo meu salário. Mas eu tenho que pôr dinheiro na empresa. Então, óbvio que tudo vai me pegar mais no meu estômago do que pra uma outra pessoa. Exatamente. Aí falar, mas daí você tem que ser líder. Aí o líder tem que ter mais maturidade, eu concordo. Eu realmente acho que o líder tem que ter essa maturidade da gente conseguir algumas coisas absorver impacto. Né? Eu falo que assim, o líder é como se ele fosse o adulto da sala. Embora às vezes ele, né, quando ele quiser espernear, ele fecha a porta e esperneia. Exato. Porque tem outras crianças, né? Imagina a gente fazer, não que eu não esperneie diante dos meus filhos, às vezes sim, mas se toda hora eu faço isso, ele fala assim, bom, mas cadê o adulto? Exato. Né? Então acho que a gente não tem confiança nela, né? Exatamente. E desse lugar, Mica, eu queria entender assim, quando você tá nesse, porque você empreende há quanto tempo? Marca própria? Marca própria. 7 anos. 7 anos. É recente, teoricamente, né? Quando você tem esses momentos de falar, cara, pra onde que eu vou? Quem que é o teu porto seguro? Assim, como que você lida com isso? Meu pai, Tá. que é meu sócio. Tá, teu pai é teu sócio. Meu pai é CEO do grupo. Tá bom. Boomers. É uma história super legal, depois eu conto como ele entrou. Então, nossa, a gente desabafa muito e ele também comigo. Então, a gente virou 2 pessoas que trocam muito, né, as dores. Como adultos. Ele não te vê como criança, como filha, Nunca. como... Não, tá. já já eu chegar na sala dele e ele desabafar comigo e eu colocar a mão no ombro dele e falar, vai dar certo, tamo aqui. Porque às vezes é difícil pro pai sair do papel como pai, sabe? Isso que eu tô te fazendo com certeza, eu acho que ele é pai muitas vezes, mas como a gente começou esse negócio do zero juntos, a gente contribui muito um com o outro. E como a gente faz coisas muito importantes na empresa, de diferentes segmentos, diferentes jeitos, a gente se complementa muito. Tá. Acho que talvez esse seja o segredo para você ter uma sociedade com alguém que te vê como filha, ou que você é filha, ou que você é mais nova e tudo, mas que há esse respeito. Por quê? Porque ele sabe que a empresa, se não tiver a parte que eu faço, não é o que é. E eu sei que a empresa, se não tiver a parte que ele faz, não é o que é. Qual que é a tua e qual que é a dele? Ele é toda a parte de gestão do dinheiro, do financeiro, assim, desde a folha de pagamento de fornecedores e expansão da marca, alocar capital para fazer algumas estratégias e entender as áreas, né? Meu pai foi executivo muitos anos da Riachuelo, ele foi 40 anos. Uau. Então ele sabe muito quais cadeiras as pessoas ocupam. Aprendi muito com ele sobre o que um gerente de produto faz, o que uma parte criativa faz, o que um planejamento faz, como é que você faz um OTB de uma, né, do ano, assim, de compras. Começar que ninguém sabe o que é OTB no nosso meio. Então, só de você saber isso, com certeza veio do teu pai. Com certeza. Porque eu fui saber, gente, open to buy, só um aspas,
com 10 anos de empresa, eu já tinha passado por vários consultores, dos quais nunca ninguém me falou sobre isso. Você jura? Isso me causou uma revolta que eu falo, cara, eu não saber, tudo bem, eu sou psicóloga de formação. É verdade? Agora, um consultor não me falar sobre isso, porque isso é uma coisa de empresa grande. Então, que privilégio você poder ter muito essa parceria cedo no teu negócio pra te, né? Por isso que você também cresceu o que você cresceu em tão pouco. Exatamente. tempo. E eu falo sem ter problema nenhum, assim, se não fosse o meu pai, o expertise dele em gestão, eu não tenho dúvida. A minha marca não teria essa estrutura. Eu não tenho dúvida. Então, assim, a gente... Até porque outras influenciadoras abriram o negócio e fecharam. Perfeito. Então, a influência é muito importante, né? É um comercial, é complementar, mas só ela não é suficiente. Exato. Então, ele cuida de toda essa parte, né, dessa gestão. Eu cuido muito de estratégia das marcas. Tá. Eu faço muito produto junto com o produto. Eu não faço o produto, eu tenho equipe de estilo que faz, mas eu crio muita coleção, porque a minha cabeça criativa, assim, não para, e eu adoro marketing. Ações de marketing, o que a gente vai fazer? Então, todas as collabs que são feitas, eu tenho essa participação, né, criativa. Vamos pegar fulana, vamos fazer com ciclana, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente vai ter um super lançamento aí pra esse ano na Misha. Foi algo que eu puxei. Às vezes surge uma dúvida na empresa e eu falo, não, gente, vamos por esse caminho, porque essa é a nossa estratégia. Então, eu tenho uma visão muito estratégica do grupo, né? Eu sou a pessoa que se expõe pra falar, que fala, né, do grupo, que tô em podcast, que falo das marcas. Meu pai é super low profile, ele não aparece, ele não gosta de falar. Então, eu tenho também que fazer essa parte institucional, que é muito importante. Eu faço bastante coisa, mas ele... pega todas, não só ele, né, eu tenho outros sócios e eu tenho pessoas incríveis que trabalham lá, mas ele profissionalizou a empresa, isso é um fato. Assim. Maravilhoso. Ele pegou a minha marquinha que tava fazendo um monte de venda, que era a Misha, que a gente abriu, foi uma explosão, acabou minha embalagem. Conta só o que é a Misha, o que é cada marca, só para as pessoas saberem o que é. Olha, a Misha é essa beleza aqui, ó, Tati, tá? Adoro. Isso aqui, vou mandar pra Tati, vou ver o que a Tati gosta, mandar pra ela. É acessórios, né, semijoias, e a gente também tem prata agora, 925, mas é o que eu falo, a missão da Misha é dar essa autoestima pra mulher através dos acessórios. É o acessório como protagonista. E eu tenho a Open Era, que eu sou cofundadora, meu pai é fundador da Open Era, que ela tem como missão trazer o bem-estar, né, com essa cara esportiva para a vida das pessoas. É o tal do wellness, o athleisure. Ele era um cara super apaixonado pelo negócio da Lululemon. Uma vez que a minha irmã mostrou para ele, ele ficou uns 20 anos pensando nisso. Quando ele teve a oportunidade de se aposentar, que durou uma semana a aposentadoria dele, ele falou, quer saber, vou fazer minha marca que eu sempre quis. Então, a gente tem essas duas frentes, né? Mas a Open Air vende o quê, exatamente? A Open Air vende roupas masculinas e femininas. Tá. É mais feminino, mas tem masculino. Que tem fitness e casual, que é o athleisure. O athleisure é uma palavrinha difícil, mas é uma junção do lazer com o atlético, né? Então você junta essa palavrinha, então... Essa você falou, fiz cara assim de paisagem, porque eu confesso que nunca tinha ouvido falar. Ela é uma palavra chata, mas ela descreve muito bem, que é a junção do casual com o fitness. Tá. Então, isso aqui é da Open Era, por exemplo, essa jaqueta. Mas eu poderia estar com um conjunto de fitness por baixo. E com essa mesma jaqueta. Com essa jaqueta, com parca. Então, a gente enfeita a moda esportiva. Uau. Agora, como que é, diante de tudo isso, Mica? Porque assim, você Gente, minha barriga tá roncando, dá pra escutar isso? Bom. Você trabalha pra caramba. Sim. E me parece, mas eu quero confirmar com você, tá? Como que você... O que me parece? Eu amo. Não, porque eu quero entender como que você faz essa tua jornada. Porque assim, como influenciadora, a influência ela invade um pouco a sua vida. Um pouco não, ela invade bastante a sua vida pessoal, né? Então não tem horário horário padrão, você tá o tempo todo fazendo. Isso. Mas para além de influenciadora, quantos seguidores você tem hoje? 1,5 milhão. 1,5 milhão. Só pra ter uma noção do teu tamanho, tá? Para além disso, você tem 2 negócios. Né? Então, e toda uma responsabilidade. Você tem, assim, né? É a primeira vez que a gente fala de business, nós duas. Então, tipo, que delícia conversar com você sobre isso. É verdade. Que mulher multifacetada. Como que você gerencia o teu tempo? E como que você fica com o gerenciamento que você faz dele? Eu vivo uma vida meio frenética, mas que eu internalizei essa vida. Tá. Eu não sei se é bom ou se é ruim, eu vivo assim. Tem muitas amigas minhas que me veem na intimidade e falam, cara, Mica, como você consegue? E assim, eu não sei te explicar, mas eu tenho muita disposição pra fazer. E eu acho que os meus sofrimentos eu encaro de uma maneira profunda, mas eu também não
reparo neles, eu falo muito sobre eles, por eu ter uma mãe psicóloga, eu aprendi a falar, quando a coisa tá pegando e não tá legal, eu aprendi a falar, e isso me alivia muito, então eu não sou uma bomba relógio. Eu não sou aquela pessoa que fica internalizando o problema até uma hora que ela explode. Quando tá ruim, eu falo pro meu pai, tô exausta, tô cansada, não tá legal, preciso ficar com as crianças. Então, trabalhar com ele também tem isso, né? Às vezes eu vejo que ele tá cansado, eu falo, vai viajar, vai pra praia com a mamãe, dá uma descansada. Então, é muito bom esse apoio que a gente tem. E eu tenho 3 filhos, eu adoro ser mãe. Mas é frenético, então sim, uma hora eu tô fazendo uma reunião, dando vacina, esperando a filha mais velha colocar o aparelho. Eu não tenho como te dizer, Você Tati, que é... fica com peso na consciência, por exemplo? Não, eu tava falando isso outro dia. Eu não tenho peso na consciência, porque... Você fica? Fico, isso é horrível. Eu não tenho, sabe por quê, Tati? Eu sei o tanto de atenção e de carinho que eu dou pros meus filhos. De verdade. Eu me desdobro muito. Muitas vezes isso não é saudável pra mim. Então, eu até poderia te dizer que eu não sinto culpa, mas eu sinto cansaço. Cansaço, estafa mental, sinto. Mas meus filhos, eles nasceram nessa dinâmica e eu trago eles pra minha dinâmica, eu consigo deixá-los na escola, eu consigo almoçar, né, com meu filho único que almoça ainda em casa, vira e mexe eu levo numa aula, eu faço isso, faço aquilo, no fim de semana eu e o Renato, a gente, assim, é um urso, né, com eles, e eu janto todos os dias praticamente com eles, eu dou banho, eu ponho pra dormir. Então, assim, eu tenho muitos privilégios como mãe hoje que trabalha. Poxa, se você falar com qualquer mulher que sai de casa 8:30 da manhã e volta 8 da noite do trabalho, eu não tenho nem, sabe, coragem de falar assim, ai, nossa, não tô muito com eles. Claro que eu não sou a mãe que tô às 24 horas porque eu trabalho, mas para o tanto que eu trabalho, eu tô Essa muito conta fecha pra você. Fecha. Essa conta fecha pra mim. É isso que é importante. Agora, uma coisa que você pontuou que é muito importante. Pra eu abrir uma coisa nova, eu preciso fechar alguma, eu preciso diminuir alguma. Eu também não... Eu entendi que como eu tenho muita fome, meu pai me chama de faminta. Ele, Mica é faminta. Essa aí é faminta e tal. Mas eu entendi também que eu preciso maneirar a minha fome. Então, por exemplo, eu abri esse braço de formação, de empreendedoras, de business, eu diminuí drasticamente minhas publicidades. Drasticamente. Um drástico. E eu fiz essa decisão, eu não tiro dinheiro das minhas empresas ainda, eu não ganho salário nas minhas empresas, e eu vivo das minhas publicidades, né? Sou uma mulher que se sustenta e tal, muito legal, muito orgulho, muito capricorniana. Aí quando eu resolvi abrir esse braço de business, eu falei, não dá, eu preciso diminuir, porque eu não vou conseguir fazer tudo. E o meu faturamento foi pro pé, no começo. Porque eu tava abrindo um negócio e diminuindo um ganho que ele vinha. Sim. Por uma coisa meio pisciana de, cara, tá meio sem propósito, tá meio vazio, tô precisando mudar o meu jeito de influenciar. Nossa, vivo tantas coisas aqui no meu dia a dia, tantas inseguranças como mulher, tanta resiliência, por que não, né, levar para essas mulheres isso também? Só que para fazer essa troca, foi um parto, Tati. Eu imagino. Eu passei assim, de janeiro a março, para abril, que todo dia eu acordava e falava assim, o que eu tô fazendo? Só que tinha uma coisa dentro de mim que falava, vai, respira, segundo meu pai, trinca os dentes e vai. E aí eu fui. E eu fiz esse meu primeiro lançamento dessa turma. E eu fiz esse lançamento, eu fiz a live, o meu workshop, tudo. Depois eu sentei no chão, falei assim, meu Deus. Às vezes eu nem entendo de onde vem essa minha coragem. Porque assim, é abrir mão de muita coisa, sabe? É abrir mão de marcas que trabalham com você. É abrir mão de pessoas falando pra você assim, você tá louca? Você tem certeza? Vai virar coach? Ih, vai virar coach, vai vender curso. Era blogueira, agora vai virar coach. Os piores mundos, né? Ou você é blogueira ou você é coach. É tipo assim, caraca, não pode ser pior, né? E eu falava assim, não, eu sei onde eu tô indo. Eu sei onde isso vai dar. E hoje eu tô vivendo, tipo, faz uma semana, que eu tô vivendo esse
ganho da minha intuição, sabe? De falar, obrigada, era exatamente isso que eu precisava. Então, precisa ter às vezes muita coragem. E às vezes as pessoas veem a coragem como o dinheiro. Eu tive coragem porque eu tava muito bem financeiramente. Aí eu tive uma coragem. No meu caso, assim, quando você abre mão da publicidade, é muito rápido o seu ganho, quando você quer fazer, e é muito rápido a sua caída, né? Porque eu não quero mais, eu não tô mais fazendo. Então, mês que vem, você não ganha, outro mês você não ganha, outro mês você não ganha. São poucas marcas que eu fiquei, marcas que eu trabalho muito bem, que eu gosto muito e tudo, e que eu tenho tempo pra fazer. Então, pra mim, esse não ganho financeiro foi algo que mexeu muito comigo. Eu imagino, muito. Uma capricorniana. Muito, Tati. Mas aí tem uma coisa muito legal que você falou, né? Eu falo muito sobre intuição, né? Uma das coisas da comunidade empreendedora no Divã é para as empreendedoras se apropriarem dessa intuição. Sim. Porque ela não tem uma formação, é uma voz, que não é uma voz, depende, né? Cada pessoa vê de um jeito. Não, às vezes não é. Mas assim, é um negócio assim, cara, às vezes é pelo não. Isso que já fez sentido no passado, a publicidade que fez sentido em um determinado momento da minha vida, onde eu tava querendo provar coisas pra mim, de, sei lá, XPTO, porque é sempre a gente que a gente quer provar, né? Claro. Que tava me alimentando, não tem problema nenhum, mas que tá nos alimentando, daqui a pouco, não tá mais me alimentando isso? E a gente tem a coragem de ouvir isso, porque a gente fala assim, porque o que a gente faz? A gente racionaliza. Uma das formas de resistência chama racionalização. Então você vem com dados. Mica, não, como Você assim? é louca? Você é louca, porque olha só, você tá ganhando dinheiro, você construiu, você falou que você queria isso, não, se você mudar de ideia, você vai ser uma mimada, ou você vai ser sei lá o quê, uma louca, nananã. A gente mesmo racionaliza com dados. Nossa, essa fulana também parou, olha o que aconteceu com a vida dela, foi uma tragédia. Aí você vai mais um pouquinho, daí você, Isso que é legal quando você tem a antena parabólica do sentir ativada, porque todo mundo tem, tá? Só que às vezes a gente inutiliza ela. Exato. Ela volta e fala, Mica, tá errado isso pra você. Tá. E você foi lá e fez. Então, acho que esse pedaço da tua história é muito legal, porque isso acho que é um exemplo na prática que, independente, mas a Mica fez. Quem tá olhando de fora sempre vai arrumar um mas ela fez isso, mas ela tinha da onde tirar o dinheiro pra comer e pra não sei o que lá. E aí, sem dúvida, porque assim, eu falo o seguinte, intuição, a gente não precisa ser louco. Intuição não é sobre largar tudo e vender coco na praia, porque sentiu. Não é sobre isso. Não é. Mas é sobre dar o primeiro passo que você se sente capaz de dar. Então, para uma pessoa, o seu primeiro passo há 10 anos atrás talvez tenha sido outro. Né? O seu primeiro passo talvez tenha sido, não, Luciano, que não foi o primeiro passo, né? Foi já o 10º, mas não vou aí porque eu me comprometi. Você foi para aquele lugar. Que você fala, cara, eu vou dormir melhor com essa decisão do que com a outra. Aí você vai. E aquilo te abre um outro panorama. Aí você vai naquele panorama. Aí as suas decisões vão te guiando a tua vida. A nossa vida é esse acúmulo de decisões. Então, quando a gente pode se ouvir e ter essa sensibilidade, e você ter tido uma mãe psicóloga certamente te treinou a fazer isso. Mica, o que você tá sentindo? Porque não é porque as pessoas fazem, né? É sempre o que isso vai te gerar. Vamos lá. Não. O que você tá sentindo? Vai deixar na mesa? Vai deixar na mesa? Dinheiro? É isso. Então, eu acho que assim, é muito lindo ver essa tua história e como você escutou isso e abriu mão, sim, de um bom quantidade de dinheiro. Abri. Abriu. Porque, vou te falar, Tati, abri. Como que você tá se sentindo hoje, quando você fala assim, puta, que você tá com essas empresas? O que você acha que mudou com relação à tua decisão anterior? Que você fala, puta, valeu a pena. Porque você tá me contando assim, Tati, eu acho que acertei em ter escutado esse chamado e valeu a pena. Sob que prisma? Eu abri esse braço, né, de negócios e eu comecei a fazer meu workshop, que chama Negócios que Florescem. E aí eu comecei a fazer e eu não sentia que eu tava trabalhando. E eu falava, gente, como isso vem fácil, como acontece, como eu tenho coisas pra falar, né, pras mulheres. Nossa, como eu tô acumulando conhecimento nesses anos, como foi importante passar por esse perrengue. Nossa, agora eu entendi porque minha marca de sapatos fechou. Isso é um case do meu workshop. O meu workshop, ele é basicamente a Margot, que era a minha marca de sapatos. Não é a Misha, não é a Open, é a Margot. É assim, galera, ouve o que eu fiz pra você não fazer. Porque eu sei que é muito legal você ouvir histórias de sucesso, mas, cara, ouve alguém bom. Perfeito. Chega aqui pra Tati, manda aqui. Tati, os piores erros que você cometeu no seu negócio. É aí que você vai aprender mais do que ela falar. Ai, gente, sabe quando eu estourei de vender? Porque você entende essa vulnerabilidade do empreendedor e você também pode cortar caminho, como você falou. Então, na hora que eu dei esse workshop, eu não me senti nervosa. Tati, primeira vez que eu tava dando um workshop de negócio. Ele é ao vivo? Ele é ao vivo. Tá. Não me senti nervosa.
a coisa fluía. Eu falava com tanta paixão, com tanto amor, que é exatamente o que eu vivo todos os dias. Porque eu amo empreender. E aí eu falei, é isso. Eu vivo pelo meu tesão de fazer, sabe? Eu preciso, isso me move. Como eu tenho muita energia, eu tenho um defeito. Assim, muita energia, que legal, mas tem um defeito. A minha energia, ela só acontece quando eu quero. Quando eu gosto. Quando eu tô fazendo um negócio que eu não gosto, eu sou péssima. Eu sou a pior pessoa do mundo, tá? Então, assim, eu sou movida a paixões. Eu acho que tem gente que é mais pragmático, né? Eu falo com meu marido que trabalha no mercado financeiro, ele é outra cabeça. Que é muito boa pra ele. Mas eu sou uma pessoa emocionada. Eu também. Somos. Não é? Total. Então, se eu tô na Misha, se eu tô na Open, é porque eu amo. Não é porque mais ou menos. Até porque as minhas publicidades me davam muito dinheiro. Muito, sabe? Eu sei que é um dinheiro de gente grande, de uma mulher adulta que se sustenta, que tal. Então, e olha que eu sou capricorniana, mas não é que eu não gosto mais de fazer, né? Eu ainda faço publicidades e tudo, mas na quantidade, no ritmo que eu tava fazendo, não tava mais fazendo sentido pra mim. E vendo tantas mulheres perguntando, eu sou empreendedora, eu vou começar um negócio. Você me inspira tanto, é tão legal. Eu falei, será que aqui não tem algo que eu possa aprender também? Porque quando a gente ensina, a gente aprende. Com certeza. E calibrar isso, né? Eu acho que, assim, uma das coisas que quando a gente trabalha com educação, né, o que é fácil pra gente, a gente normalmente não dá valor. Porque é fácil. A hora que você vê que a tua facilidade pode ser a dificuldade do outro, isso não é ser raso. Isso é uma coisa muito mais difícil, que é se apropriar do teu aprendizado. Que é se apropriar do que você aprendeu, independente de ser na faculdade. Porque quando é na faculdade é muito fácil você vender. Não, sou formada em tal. Mas quando isso vem da vida, eu não sei pra você, mas pra mim demorou um tempo pra eu me apropriar e falar, não, eu posso falar sobre isso, eu posso vender sobre isso, né? Eu posso falar, e eu ainda tinha formação de psicólogo, então isso ainda me dava uma chancela pra eu falar sobre emoção. Isso. Mas ainda assim, tinha muita sabotagem. Falei assim, não, mas as pessoas não vão pagar pra falar sobre isso. Mas aí que é lindo a internet, porque quando as pessoas começam a te pedir, se você tem uma escuta atenta, você fala, bom, se tá todo mundo pedindo, por que eu não posso tentar? E o máximo pode acontecer não dar certo. É o máximo. E quando outras coisas não deram certo, você fala assim, puta, vai ser mais uma que não vai dar certo. Né? É a coragem, tipo, a gente vai com medo, mas a coragem que vai nos empurrando. Exato. E o não dar certo é o quê? Você vai ter que falar para as pessoas que não deu certo? Uau! As pessoas não dão certo todos os dias. Você já fala sobre isso. O problema é que quando a gente se cristaliza numa imagem que tudo deu certo, ou nem que tudo deu certo, quando a gente não fala do que deu errado, ou quando a gente... É muito difícil, porque esse peso é maior. É mesmo. Por isso que eu falo que, assim, você abrir esse assunto, eu abrir esse assunto, é uma coisa muito linda, porque autoriza as pessoas a falarem sobre isso em outros contextos, sabe? E mesmo empreendedora, que você falou que é super parceira, eu acho que eu acho que isso vem se construindo quando você está em comunidades, né? Eu acho que sim, tem grupos muito legais, mas esse lugar de muita profundidade é uma coisa que você conquista. E eu acho que talvez, assim, até as próprias influenciadoras, enfim, podem chegar nesse lugar, ou se já não chegaram. Mas é muito legal, porque quando você é ajudado, você fica tão feliz e você quer retribuir. Você fala, cara, aquela pessoa me ajudou, eu vou retribuir. Nossa. Eu sou amigo de várias concorrentes. Claro, a gente tem coisas que a gente não troca. Fala, isso aqui eu não vou trocar. Lógico. Mas, puta, tem coisa que eu vou trocar. Eu ligo e pergunto. Eu falo, puta, como que você faz isso aqui? Quanto você tá pagando a tua sacola? Sabe essas coisas que você fala, cara, isso não é o segredo do negócio, não, entendeu? Exato. É uma facilidade. E o meu pai, ele me ensinou tanta coisa, Tati, de assim, eu falo que eu fiz um MBA em poucos meses, era equivalente a ter feito uma coisa que nem se você fizer um MBA você tem, né? Porque é a prática do negócio, com alguém que tem essa autoridade, que tem esse conhecimento e tá a fim de te ensinar, também tem isso. Eu falei, gente, eu não sabia o que era um gerente de produto. Eu não olhava para um planejamento, eu não sabia um OTB, né? Custo de mercadoria. Como calcular uma margem saudável. Gente, a minha margem que eu calculava na Misha, quando eu tava começando a Misha, era assim, ó. Esse custo vezes, deixa eu ver, sabe? Cadê a embalagem? Cadê seus custos? Tá dentro, não tá? Como é que você faz? Eu não tinha esse conhecimento. Eu aprendi tanto que quando eu vejo uma pessoa talentosa, sabe, com um negócio que eu falo, puxa, imagina quão valioso que vai ser pra ela escutar as coisas que eu escutei. Sim. Mas você pediu ajuda? Eu tenho um... A minha pergunta é como teu pai entrou, entendeu? Porque quando você tava fazendo a tua marca... Tá? Teve um momento que você falou, putz, como... Não sei, vou pedir ajuda ou não, vou desbravar sozinho. É bonito, porque a gente se ajudou.
E foi assim, o meu pai trabalhava há 40 anos numa super empresa. Tá. E ele saiu. Quando o meu pai saiu, foi um baque para a família. Porque eu conhecia, o meu pai era o Newton da Riachuelo. Ele não era de outro lugar. Desde que eu nasci, ele era aquele cara. E ele sempre foi um cara muito respeitado, muito gostado, né? Ele se destacou no que ele fez por anos. Ele sempre foi reconhecido no mercado. Então, quando ele saiu, não só ele, mas eu, minhas irmãs, minha mãe, a gente ficou assim, quem é o Newton agora, né? E a figura do seu pai, por mais adulta que você seja, independente dele, enfim, ele é o seu pai, né? Ele é aquela figura que eu sempre me espelhei bastante, né, no que ele fazia. Um cara muito incansável, levanta todo dia, trabalha todo dia e tal. E quando eu vi ele, tipo assim, vou me aposentar, aquilo, eu olhei e falei, sério? Será? Enfim, eu tava fazendo a micha. Eu fiz a micha na sala da minha casa. Eu comecei a marca com R$90 mil. Eu botei a marca para girar com isso. Eu não sei o que milagre eu fiz. Eu acho que era 2020, era pandemia, porque olha, realmente eu olho e falo, é isso mesmo, era isso mesmo. Então, eu ia construindo a marca na mesa de jantar da minha casa, que ficou lotada por 8 meses. O Renato assim, meu Deus do céu, que hora você vai tirar isso pra gente comer? Hora nenhuma que eu não tenho dinheiro pra alugar um escritório, vamos ficar aqui. Eu chamava ele para ver as peças, ele não entendia muito desse mercado de acessórios, então ele dava alguns pitacos, mas enfim. E eu fiz tudo, né? Embalagem, a cor lilás, o nome meio místico e tal, nananã. E ele e o Renato eram meus sócios de papel. Tanto que eu até esquecia de falar, gente, me deposita tanto que eu vou pagar um fornecedor, porque era uma coisa bem caseira. Mas eles entraram como meus sócios. Mas assim, Tati, entraram no papel e cada um seguindo sua vida. Quando meu pai saiu, foi muito bonito esse momento. Foi a hora que a nossa sociedade nasceu mesmo. Tá. Uma coisa é ser no papel, gente, uma coisa é sociedade. Ele falou, tô sem fazer nada. Imagina o meu pai sem fazer nada. Eu falava, gente, que mundo é esse, né? Nunca vi esse homem sem fazer nada. Ele falou, dá uma passadinha aí no seu escritório. Eu aluguei uma sala de 20 metros quadrados, que não tinha nada, tinha um furo no chão, que eu falei, nem vou consertar esse furo, que eu nem sei se vai dar certo esse negócio. Então, sabe, imagina, a pessoa vende uma empresa, sala, prestígio, e vai lá para 20 pro furo do chão. Juro, pro furo do chão. Isso foi o mais bonito dele, que daí eu vi quem era meu pai mesmo. Aí ele chegou lá para me ajudar. Eu falei, bom, vou ligar o site, ligamos o site. Aconteceu um perrengue lá de meio de pagamento, mas resumindo, começou a vender muito. Muito, Tati, muito, era muito pedido. Eu não estava preparada para isso. Estoque acabando, embalagem acabando. Era eu e a Nath, que trabalha comigo até hoje, tirando pedido e a gente olhando uma pra cara da outra assim, o que a gente vai fazer? Aí ele tava lá, tem até uma foto minha, eu tava com umas olheiras, porque eu tava amamentando minha filha de 2 meses, a Olivia, com um sutiã horroroso de amamentação, exausta. Ele arregaçou a manga da camisa social que ele tava, porque ele ainda... Meu pai ficou muito jovem depois, gente, sério, muito. Ele arregaçou assim as mangas e a gente começou a embalar pedido. E aí eu falei assim, como que ficou até emocionada, porque como que um cara desse porte de anos como executivo, super prestigiado e tal, ele tá aqui embalando caixa sem achar ruim. Ele não tá assim, vou te ajudar, vai. Ele tá assim, porra, que animal, vambora. E naquela hora, a gente até tirou uma foto minha e dele, que essa é emblemática, mandamos pra minha família, minha mãe, ela chorou assim uns 2 dias. Porque eu acho que todo mundo sentiu que tinha nascido a nossa sociedade, sabe? E eu vi que meu pai, além de um executivo, ele era um empreendedor, e ele é esse cara da caixa. Ele é o cara da reunião com o banco, com não sei o que e tal, e ele é o cara que se não tiver ninguém pra embalar, ele vai lá embalar porque ele precisa. E a gente fez essa sociedade nascer naquele momento, assim, naquele momento que conectou. E eu falei, nossa, que grande oportunidade de poder trabalhar com um cara desse. Quando que um cara do mercado ia vir assim, né, pra minha vida, no meu negócio? Então a gente começou juntos dali, e aí ele, como um bom ariano, signo de Áries, gosta de uma velocidade, ele falou, não, vamos profissionalizar e vamos acelerar, e aí a gente foi fazendo. Uau. Foi muito legal. Que coisa linda. Ai, que lindo você se emocionar com isso, gente. Foi muito...
É poder reconhecer o homem por trás do pai, né? Então, que oportunidade, assim, que você teve. Lindo. E quantas pessoas, né, Tati, se tiram seu ego? Quantas pessoas falariam, não, contrata alguém. Sim. Não, é um negócio muito pequeno pra mim, não sei. É assim, é muito lindo, né? Porque você vê que além da empresa que ele trabalhava, de tudo que ele construiu, o que ele mais construiu mesmo na vida dele foi ser ele, né? Ser esse cara resiliente, assim. Então, eu acho que pra mim isso traduz um empreendedor. Que lindo. A gente começou a falar sobre a tua liderança dentro das tuas empresas. E aí, eu acho que ainda não... Eu queria entender. Eu ainda não fiquei feliz não com a sua resposta, tá? Com a minha pergunta. Não, com a minha resposta também. Vamos lá. Eu te ajudo também. Não. Porque eu quero entender, porque a gente falou sobre essas duas micas, né? Essas várias micas. Que quando você tá na empresa, você tem o seu lado certo, tem o seu lado brincalhão. Mas como que você lida na tua liderança lá? Você tem um estilo de liderança? Eu queria entender como que você atua mesmo lá, sabe? Putz, Tati, eu sou essa líder mais assim. Esse é meu traço, ou não, ou mais assado. Não sei se tem um... Eu me vejo como uma líder que anima muito a torcida. Eu me chamo de cheerleader. Então você é essa mica animada? Eu sou, mas tenho momentos que... Né? O meu ânimo, ele não só vem da risada. Tá. Pode ser do... Gente, a gente pode mais? Gente, isso aqui não tá bom? Galera, essa foto do site não ficou boa. Tipo líder. Tipo líder. Tipo líder. É bom que eu tenha um cuidado de não ser a chata capricorniana sempre. Então, eu sei que eu sou mais legal, né? Do que, às vezes, meu pai é, por exemplo. Um outro sócio que é mais, né? Tá ali no operacional e tudo. Mas eu trago muita veia criativa pra minha equipe. Como eu lido com produto e marketing, é o mundo das ideias, né? Obviamente você analisa com dados o que tá vendendo, o que tá bom e tal, mas dali você faz uma nova história, novos produtos, novas colaborações. Então, é essa parte de cavucar a capacidade das pessoas de criar. E você tá no dia a dia? Eu tô no dia a dia, eu já estive numa cadeira operacional que me matou, assim, eu morri. Tá. Como que era essa cadeira que te matou? Essa cadeira operacional era diretora de marketing e eu fazia tudo que uma diretora de marketing faz. Desde budget, né, de orçamento, de marketing, de férias das pessoas, eu posso tirar uma folga aqui, eu preciso fazer isso aqui e tal. Então, fazer esse microgerenciamento de recursos humanos, né, porque a gente não tinha. E... lidar com todas essas partes burocráticas de subir nota no sistema e tal. Você subia a nota no sistema? Não, eu via as pessoas subindo nota no sistema e entendi que cada área sobe sua nota no sistema. Tá. Mas aí eu tinha que entrar no sistema e ver se todas as notas foram subidas. Ok, ou seja, realmente estava lá no operacional. Sim, aprovava os pagamentos. Um pagamento maior, o que foi isso? Isso veio da onde e tal? Então é um gerenciamento de pessoas e de processos. Eu não fui muito feliz e eu não brilhei. E eu não tenho medo de falar isso, que esse não é meu lugar. Eu não sou tão boa quanto a pessoa que tá agora fazendo isso. E onde que era mais difícil pra você, Mica? Matava a minha criatividade. Então, como eu ficava num operacional do dia a dia ali, né, de subir nota, falar com o fornecedor, isso, aquilo e tal, eu não conseguia pensar estrategicamente. Que eu acho que isso é uma dor das áreas de marketing, de falar, putz, matou minha criatividade. E eu entendo. Porque como eu ocupei essa cadeira, quando a pessoa fala isso pra mim, tá bom, o que você tá precisando? Né, pra ter mais estratégia. Então, eu me sentia muito operacionalizada e a minha veia criativa, que é um dos maiores ouros da empresa, ela morreu. Eu não conseguia, Tati, eu não conseguia criar. Não conseguia pensar. O negócio que é criação pra mim, que é tão fácil, eu olho, eu vou criando, eu falava assim, não sei, não tenho ideia de próxima coleção, não sei. E você tava mais irritada? Mais irritada, mais perdi o brilho. E tava lá, né, assim, E tem gente que ocupa esse lugar e brilha. E ama. Perfeito. E fala, eu adoro o processo, organização e tal. E eu, como eu sou criativa, eu não sou tão organizada no meu dia a dia. Porque a criação não vem dessa organização. Isso é um desafio, né? Porque as pessoas podem até te ver como alguém que não trabalha tanto. Ai, não sei, não tá aqui clicando na planilha, não sei se você trabalha. Só que você traz
muito oxigênio para a empresa. A empresa precisa disso, como ela também precisa de processos, Claro. ela precisa de tudo. Então eu saí de cadeira operacional. Por isso que eu falo, hoje, quando eu falo, você é CEO, eu falei, que CEO, gente? Eu não sou CEO. Eu não sou a CEO. CEO, meu pai é CEO do grupo, e ser CEO tem outras coisas que não é da minha alçada agora, mas eu sei que eu faço parte de um núcleo, né, de criatividade e estratégia das marcas que é muito importante, ele precisa continuar assim, vivo e criativo. Isso é um ponto super importante, sabia? Porque é engraçado esse negócio. Eu também não... Eu falo que eu sou CVO. Sou Chief Vision Officer. Vision, adoro. Porque eu não me Gostei, considero eu sou CEO. isso também. Porque um CEO, ele tem uma série de coisas, mas essa é uma cadeira hoje na minha empresa que ela fica vaga. Uhum. Porque a gente não tem uma pessoa que ocupe hoje esse espaço, entende? Então isso é uma questão. É. Mas, é o que você falou, senão a gente se mata no processo. Eu me vi morta em vários momentos na minha empresa, justamente porque a gente não tem, né, essa figura mais estratégica. Então eu fui cavucando lá dentro da empresa. Então você vai tirando pedacinhos seus, porque não é onde você brilha. Mas quando tem que fazer, a gente tem que fazer. Claro. Brilhando ou não brilhando. Exato. Putz, você teve a sorte, a oportunidade de ter teu pai, que bom, que é teu sócio, maravilhoso. Outras oportunidades vão aparecer para outras pessoas, mas a gente tem que saber que aquilo não é onde a gente brilha, assim. Isso Não é, exato. É uma sabedoria, porque corre o risco de, no meio disso, a gente se perder, mesmo. Falar, nossa, tá vendo? Eu não sou boa. Eu comecei porque a me eu não questionar. sou boa nisso, então eu não sou tão empreendedora, eu sou engraçada, né? Sei lá o que isso Eu sou uma impostora, eu sou uma mentira. Porque, nossa, se eu não consigo estar aqui nessa cadeira, eu perco meu brilho, então, que brilho que é o meu? De criativa? Aí hoje Esse eu falo- brilho não vale, né? Aí hoje eu falo, quanto vale uma ideia? Quanto vale uma oxigenação que você dá na sua empresa? Quanto vale você, não só você ser a pessoa criativa, porque também é horrível na empresa, eu sou a cabeça criativa, não. Quanto vale você treinar o seu time para todo mundo ser criativo, todo mundo que está em áreas criativas, Sim. poderem colocar as suas criatividades? Vira e mexe, várias pessoas que trabalham com a gente falam, eu empreendo na New Bloomers, eu empreendo aqui. Porque várias ideias que eu dou, a gente faz. Que empresa faz isso? Não é que nem tudo são flores, né, gente? A gente também tem que ter maturidade. Mas assim, quanto já uma pessoa deu uma ideia e essa ideia aconteceu, e essa ideia foi boa, e essa ideia rolou, e essa pessoa foi ouvida. Eu não tô falando de cargos Sim. gigantescos, altíssimos e tal. Até porque minha empresa é menor, então a gente é mais horizontalizado. Mas assim, quantas empresas dão essa confiança, né? Para uma pessoa que nem completou 30 anos e tá ali dando ideias de lançamento de produto, do que a gente pode fazer. É maravilhoso isso. E isso vem... Criar espaço, né? Abrir espaço para que isso floresça, porque isso também te libera, né? Exato. Agora, o teu papel como criativo, só para eu fechar esse tema. Quanto tempo que você dedica hoje? Você tem reuniões semanais? Porque como vários pequenos, médios nos assistem, também para entender como que é esta rotina da criatividade. Não é que você sai dando sugestão quando você está andando no corredor. Como que funciona? Tati, eu tenho reuniões da empresa que são semanais e que eu participo toda semana. Então eu tenho reunião de resultado da Misha, tenho o resultado da Open, tenho o comitê de marketing e tenho um comitê de produto. Toda semana? Toda semana. Então, eu tenho a minha agenda corporativa, que eu cumpro, e que muitas vezes a gente discute ali tudo, e obviamente depois dessa conversa podem vir ideias que eu vou tendo na semana, mas eu estruturo. Eu tenho já os grupos, né, que você joga... Sim. Essa coisa do criativo também tem que tomar cuidado pra você não ir jogando sua criatividade e as pessoas falarem, meu Vomitando Deus. a criatividade. Não é? Claro. Então eu tomo esse cuidado, eu estruturo minhas ideias, pensei nisso, vamos fazer aquilo e tal. Claro que como empresa pequena, isso é legal também, você tem uma certa agilidade de falar, isso aqui não tá dando certo, gente, vamos pra isso? Então você tem essa licença poética, mas mesmo assim tem que ser com muita estrutura, porque como eu tenho loja física, eu não posso decidir as coisas no online, ponto, com certeza. Você sabe. Tem Eu tenho o tempo das VM, coisas, sim. né, que é o VM, é como que tá a sua vitrine, eu tenho se vai ter adesivo na loja ou não, se o desconto que eu vou aplicar aqui eu tenho que aplicar para todas as lojas. Se vai entrar no site ou não, tem todo um ecossistema que caminha junto. Tenho que falar com todas as gerentes, né? Então, a gente tem isso. E eu tenho muita escuta com minha equipe de vendas. Eu adoro. Tipo, e aí? A cliente entra na loja e fala o quê? Ai, que lindo, tá. O que lindo tá vendendo. O que ela fala mal? O que ela tá criticando? Então, assim, vira e mexe, eu vou na loja, fico lá. Sento no café, e fico lá. E fico olhando, aí eu começo a ver, tem piercing tal? Não, aí eu, piercing tal.
Ah, tem a legging com bolso, com 6 bolsos. Não, legging, 6 bolsos. Então, assim, a loja é um lugar onde você pode escutar muito, Sim. né? A minha rotina, ela é bem flexível nesse ponto, porque eu gosto de estar em loja, ou eu gosto de estar no escritório, e muitas vezes eu tô em casa gravando, porque eu gravo muitos ads. Tráfego pago, propaganda, muito, Tati. Isso é uma coisa que eu aprendi. Para as duas. Eu aprendi, fui lá entender aonde que eu estava travando, comecei a entender muito de tráfego pago, comecei a perguntar muito, comecei a ser melhor amiga do meu gestor de tráfego. Tive um café com uma menina, uma empreendedora que me deu altas dicas. Flavinha, um beijo pra você, que ela arrasa nisso e Que legal. fui. Então eu também falei, gente, eu tenho mais tempo na minha casa agora porque eu tô gravando mais coisa. E não é só com a minha cara, eu gravo coisas criativas, né? Então essa criatividade vem também da venda. Então, sei lá, Tati, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, mas acho que hoje eu consigo setorizar o que são elas. Entendi. Agora, quando você fala que você vai na tua equipe de loja, você marca essa conversa com eles ou não? Você vai lá e é uma conversa informal? Às vezes a gente marca, mas na maioria não. Tá. Porque é difícil tirar eles da loja, né? Não, é muito difícil. Mas eu adoro. Chego lá e falo, e aí? Ai, Mica, posso te dar uma lista? Dá a lista. Aí eu vou pra minha equipe de criação. Gente, a loja sentiu falta disso. Várias coisas são feitas através do input das vendedoras. Se você se você vende produto, escuta a sua equipe de vendas. Total. É eles que estão lá no dia a dia, né? Não existe você falar, não, mas isso não está na moda, não interessa. A cliente está procurando isso. Ela, né? Claro, você tem o seu... a sua estética, a sua proposta de negócio, seu produto, seu preço, com certeza, mas você tem que entender o que o mercado pede. Você sabe que pra gente, às vezes, é difícil, né? Porque, por exemplo, a loja do Iguatemi tem 19 metros quadrados. É muito difícil ficar lá. Não tem como ficar lá. Então a gente acaba... Maravilhoso. Só que a gente acaba usando muito a escuta da nossa gerente de loja, da nossa supervisora. Mas aí já vem com filtro. Então é isso, assim, tem alguns... Eu fico, que delícia, porque eu adoro vender. Mas é difícil, porque não é um espaço grande onde eu consigo ficar, onde eu consigo estar. O Vila Lobos é maior, aí sim, dá pra ficar, mas aí o fluxo é menor, então às vezes você fica um tempo grande, tem pouca cliente entrando, então a gente fica tentando, eu pelo menos, né, fico tentando otimizar o meu tempo, mas E aí eu quero, gostei, tá? Deu super pra entender. Tá bom. Quando a gente fala do teu tempo, Mica, que a gente também abordou lá atrás... Eu ainda não entendi, assim, como que você divide a tua agenda. Tá. Sabe, assim, pra entender, onde entram os teus filhos, onde entram, sabe, porque essa é uma... 3 filhos. Não, porque essa é uma dor. Eu sou quadradinha nas agendas, sabe, às vezes. Eu tenho os tempos livres, mas assim, eu preciso ter essa organização. Tá. Então, vamos lá. Eu tenho o braço como influenciadora, eu tenho o braço como negócios, que é o negócios que florescem, né, que é o infoproduto, e eu tenho o braço de marca. Tá. Para essas 3 coisas eu gravo muito em casa, porque eu produzo muito conteúdo. Então eu tô muito em casa gravando. Você grava sozinho ou você tem equipe? Às vezes sozinha, às vezes com equipe, mas tô gravando. Gravar pra mim é uma facilidade enorme, porque eu faço isso há milênios. Então, meus filhos estando lá, vira uma brincadeira, eles estão juntos. Eu não gravo, a não ser que eu esteja gravando uma aula, mas tudo bem, eu gravo 20 minutos, 30 minutos de aula, aí eu consigo comer um bolinho, dar um abracinho, ver eles fazendo uma aulinha ali, né? Meu filho que faz futebol lá embaixo, eu consigo estar ali. Então, por mais que eu não... Você consegue fazer essa costura no meio, porque pra mim isso me tira do meu foco. Então, eu consigo. Tá. Só que isso é uma coisa louca, não é todo mundo. Então, eu não daria essa dica, mas eu tô contando como eu como faço. você faz, claro. Então, é uma coisa meio costurada, mas eu tô sempre lá. Então, eles não falam, ai, mamãe, você nunca tá em casa, puxa, você nunca tá aqui. Eu posso não estar lá, ai, você não está de corpo e alma. Bom, tá bom, gente, então vá ter filhos e trabalhar e me fala aqui. Aí também não sei. Se você souber, abre um curso, eu compro. Eu também, compramos. Compro. Como que você pode ser a Mulher Maravilha, dar conta de tudo, estar presente de corpo e alma? Compro. Então tem essa costurada. Eu levo meus filhos todos os dias na escola. Todos os dias de manhã. Então, essa manhã, que é cedo, é dedicada a isso também, que é o momento que eu amo. Aí, quando eu tenho que ir para o escritório, eu aproveito a manhã e a hora do almoço, porque eles estão na escola. Então, eu consigo estar ali presente. Quando eu vou em loja, às vezes eu levo meus filhos. Eu falo, quer dar uma voltinha no shopping? Vamos ver a Misha, vamos ver a Open, e eu acabo fazendo. Às vezes eu vou sozinha. E quando eu preciso, obviamente, estar em reuniões, eu tô em reuniões quieta na minha,
ali. Então eu costuro. Eu adorei, porque eu vivo costurando assim meu dia. Mas como eu faço isso há muito tempo, eu me acostumo. Pra você te traz tranquilidade. Totalmente. Essa rotina. É isso. E pro teu marido, como que é? Meu marido é do mercado financeiro, então assim, ele fala, nossa amor, você arrasa, faz lindamente. Porque ele não tem essa flexibilidade. É porque é muito, sim. Ele não tem, ele trabalha numa instituição que ele não pode, ele não tem, né, home office, essas coisas, não faz parte do mercado financeiro, né, quem trabalha no mercado financeiro sabe, não tem trabalho remoto, não tem. Uau. Então, ele é o cara que sai de casa e trabalha, né, então ele tem que se desdobrar muito mais no tempo dele do que eu, porque eu tenho uma flexibilidade que eu consigo empurrar 15 minutos numa reunião. Minha filha não chegou muito bem em casa, peraí gente, só um minutinho, claro, eu não vou prejudicar nada, mas eu tenho uma certa flexibilidade ali, né? Eu tô gravando uma coisa, acabei uma aula, eu tenho a flexibilidade de dar um beijinho no filho, de ver um trabalho da escola que ele trouxe e depois voltar a gravar, né? Até porque a equipe respira um pouco, toma um cafezinho, tem uma coisa gostosa da gravação, né? Você sabe. Sim. Até pra todo mundo trabalhar de uma maneira mais gostosa. Então, essa flexibilidade ele não tem. Entendi. Por isso que eu falo, eu olho pra inflexibilidade dele e eu não consigo reclamar da minha, porque eu faço muitas coisas com eles. É comparativo, né, Mica? É. Agora, final de semana você trabalha? Daí eu trabalho. Trabalha. Mas eu trabalho assim, como eu te falei, eu vou pra loja. Assim, é trabalho. É que é aquela coisa, é gostoso, né? Eu tava esse final de semana em loja vendendo pra várias clientes e tudo mais. O que eu combinei, Renato? Eu vou antes pra loja, fico 1h30 lá sem as crianças, porque daí eu não consigo. E depois vocês chegam e a gente vai nos brinquedos, tinha uns brinquedos no shopping e tal. Foi exatamente isso. Aí ele também ficou em casa com as crianças, aí ele levou, aí quando chegou lá é uma festa, aí as clientes adoram também e tal. Depois a gente foi brincar de umas coisas, mas eu tinha feito o meu trabalho ali no meu foco, sabe? Tem trabalhos que eu não posso colocá-los, óbvio, mas tem momentos de trabalho que eu consigo que eles acompanhem um pouco, assim, então acho que isso me dá um respiro. Mas é interessante te ouvir, né, porque eu tô te ouvindo, assim... Será que é louca? Não acho nada louca, e eu tô refletindo, e quando você fala eu tô refletindo, porque a gente escuta o outro e a gente traz pra gente, né? O que você acha? O que pra mim é diferente, o que pra mim... Eu funciono muito diferente. Eu sou uma pessoa que eu funciono blocada. Até quem trabalha comigo fala assim, Tati, você tem hiperfoco. Então, eu sou capaz de ficar 5 horas escrevendo. Entendi. Mas não pode dar um pio. Entendi. Eu detesto barulho, a não ser o meu próprio, que eu sou bem barulhenta, mas aí eu com o meu barulho. Amo. Mas eu trabalho de casa já faz muitos anos. Justamente por isso. Tá. E meus filhos chegam, eles já sabem. Então eu falo, oi mamãe, me dá um beijo. E eles saem. E se eu tô lá, eu tô naquela Mas quantos anos eles têm? Eles têm 13, meus gêmeos. É diferente. E a minha filha tem 9. É diferente. Mas eu sempre fui assim. É? Sempre. Não tem a ver com a idade deles. Tá. Se eles fossem menores, é que são outros momentos de trabalho também, né? Antes eu trabalhava no escritório, enfim. No escritório físico, né? Mas eu preciso e eu te escuto, eu fico até com uma invejinha, assim, tipo, invejinha do tipo assim, ai, nossa, eu queria ser assim, porque eles estão em casa às vezes, sim. Só que eu tô no meu escritório, naquele foco, fazendo as coisas, tipo, então eu faço muita coisa também, mas eu preciso de silêncio e concentração. Mas, Tati, pode ter gente também escutando e falando assim, então você não deve fazer nada, né? Porque quando você não funciona dessa maneira, é difícil de entender que você pode ter foco nos pequenos desfoques. Claro, não, isso é uma habilidade. Mas é também super entendível que pra você ter foco e terminar uma coisa, você tem que estar lá no seu... Então assim, não tem certo e errado. São né? coisas diferentes, mas é que a minha tendência, eu falo, nossa, pra mim seria maravilhoso ser assim. Sim. Eu não, quando eu tenho que gravar alguma coisa, gente, vamos gravar? Eu gravo assim, 40 aulas em um dia. Tá. Porque daí eu vou. As pessoas até ficam cansadas, mas eu não. Porque eu tô tão no hiperfoco que eu vou indo. Tá bom, acabou? Aí acabou, eu desligo. Final de semana eu não trabalho. De jeito nenhum. Assim, nem assim, até coisas pequenas. De jeito nenhum, é muito forte, tá? Mas assim, eu posso dizer que praticamente eu não trabalho. Porque eu fico com essa cobrança, assim, cara, não. Eu quero estar aqui, eu quero estar aqui. Eu não quero estar aqui pensando em outra coisa, eu não quero estar aqui... Não. Então, é isso. O meu marido, ele não... Hoje, ele é mais flexível de tempo do que eu. Então, comparativamente a ele, eu sou a que trabalha muito. Tá. Então, isso também acaba jogando uma culpa, porque é isso. Por você ser mulher também é... Que eu falo, puxa, não, eu
né, eu tinha que estar aqui, eu tinha que estar ali, então me acho presente com meus filhos, me acho, mas eu sempre fico pensando, nossa, não, eu tinha que estar, eu sou essa que você falou que acha que tem que estar de corpo e alma em tudo. Então se a gente tá falando, nossa, não, tem que estar tudo de corpo e alma, então tudo é muito intenso pra mim, Sim. sabe? Então Sim. eu sigo esses blocos de intensidade, mas dentro disso, na minha agenda, por exemplo, eu pinto o que é tempo só pra mim, eu preciso de tempo só pra mim. Sem criança, sem trabalho. Sim. Então, é meu autoconhecimento, minha espiritualidade, são coisas que eu tenho regado demais. Então, esse tempo é meu. Sim. Sabe? Eu tenho um tempo que é com eles. Normalmente é à noite. Eles estudam até as 4 da tarde. Então, quando eles chegam, ainda que eu tenho em casa, eu não saio pra, deixa eu tomar um lanche. Tá. Isso eu tô trabalhando no meu emocional. Porque você não se permite? Porque eu sinto que eu tô tão concentrada que eu falo, cara, se eu parar, eu vou demorar mais não sei quanto tempo pra voltar. Então eu falo, não, deixa eu acabar o que eu tenho pra acabar, sabe? Porque eu quero estar lá de corpo e alma. Eu acho que isso é que me mata. Entendi. Porque se eu tô no lanche pensando que eu tenho que acabar aquilo que eu parei no meio, eu não tô no lanche, entendeu? Mas às vezes é um pouco da flexibilidade também, sabe, Mica? Porque é isso, às vezes você tá lá pensando em outra coisa, mas você tá lá. É como você pode estar. Mas eu tô te falando que assim, esse é um ponto que eu ainda estou trabalhando Minha barriga tá bem ruim. em mim. A gente tá com fome as duas, maravilhoso. Mas eu acho que tem um pouco... Eu concordo com isso. E às vezes você tá de corpo e alma, às vezes você tá de corpo, alma médio, às vezes você tá de alma, corpo, enfim. Às vezes só tá de corpo. Mas eu acho que também, como eles são muito pequenos, porque pensa assim, Quantos tem o Kiki tem 3, a Viva tem 4 e a Luli tem 6. É muito pequenininho, assim. Então, às vezes, não tem essa noção. Quantas vezes eu tava numa reunião com um aqui no meu pé e eu assim, ó, fingindo que tava tudo bem. Chutando, tipo, filha, né? E ele achando que ele tava loucamente. E ele lá, agarrado na minha perna, igual sabe, eu sou um cavalo e eu não mudo, sabe, assim, na reunião. Muitas vezes. Muitas vezes eu já passei umas loucuras de reunião e tal, que eles estavam em casa, gritando, e aí eu tenho que subir, aí... Mas eles estão aprendendo, que eu falo, gente, quando eu tô em reunião, não é pra me interromper, não pode interromper a mamãe e tudo. Então, eles estão aprendendo isso, mas também, como eu sou muito disponível, há um pouco desse overlap de trabalho com criança. Então, isso é uma coisa que eu acho que eu tô melhorando, porque eu tô colocando algumas regras também, porque senão fica... Sim. Mas quando eu vou gravar também, eu preciso de silêncio, porque o silêncio do microfone, ninguém pode falar, eu sempre marco pra dias que eles não estão. Sim, com certeza. Que eles estão na escola e tal, e aí eu consigo ir longe e tal, aí tudo bem. Mas tem essa coisa das crianças, sabe? O que tem 3 anos, então, tipo assim, às vezes eu tô numa reunião, ele surge com um cavalo atrás de mim, assim, eu tipo, ai, desculpa, só um minuto e tal. Quando eu tô na minha empresa, tudo bem, Sim. Mas certas reuniões... Mas eu vejo que pra você isso é, pelo menos você falando aqui, me parece confortável. Eu acho que é como eu sei fazer. Isso, não, então, eu acho que você lida bem com essa dinâmica. Você entende que você é essa mãe possível, sabe? Eu às vezes ainda entro nesse lugar. Eu tô trabalhando isso, tá? De ser a mãe possível, porque assim, as pessoas, você é maravilhosa, você é uma ótima mãe. Não, eu me sinto mesmo, meus filhos são assim, cara, a gente tem umas conversas profundas, a gente tem esse lugar, a gente tem essa conexão. É isso, a gente tem a conexão. Mas eu ainda entro nesse lugar de... será que eu podia... Você começou a falar, eu já comecei, vou anotar. Será que eu podia estar no lanche da tarde? Eu sou essa, entendeu? Eu fico... E eu sou, será que eu deveria bloquear minha agenda pra uma... A gente muito lúcida aqui. Será que eu escrevo meus blocos de agenda? É funcionamento diferente, gente, não tem jeito. Mas sabe uma coisa que eu tô aprendendo? Isso foi um bloco. Como eu acordo muito cedo, tipo 5h30, 5h40, desperto. Mas eu durmo cedo também. Que hora você dorme? Eu durmo 9 da noite eu tô dormindo. Você tá brincando? Mas quem acorda às 5h30, 5h40 não dorme 1 da manhã. Não pode. Pelo menos eu preciso dormir. E aí, tá todo mundo dormindo? Aí eu vou lá, eu escuto meus podcasts, faço um cafezinho, eu faço minha meditação. Quando eu tô afim de fazer meditação, que às vezes eu não tô. Você medita com frequência? Não, então às vezes meditar pra mim é apenas tomar meu café quieta, olhando a natureza, que da minha casa eu consigo ver árvores e tal, então eu gosto. Eu descobri esse horário que ninguém me chama, e ninguém me chama, não é só filho, empresa, Instagram, TikTok, ninguém me chama. E eu fico lá, tranquilona. Aí eu falei assim, aí daí fala, você tem que treinar, não sei o que, eu falei,
tá bom, mas agora, o que eu tô precisando às vezes é acordar e poder consumir as coisas que eu gosto. Porque no meu dia a dia eu não consigo ligar um podcast, escutar 1h30 de podcast, sabe? Agora, se eu acordo 5h30 da manhã, eu consigo levantar e estudar. Esse é teu tempo, essa é a tua manhã. Nossa, é uma delícia. De você com você mesmo. Uma delícia, uma delícia. Então, assim, gente, o que eu estudei nesses últimos dias, Tati, porque isso é recente, tá? Eu comecei a acordar muito cedo e ficava na cama. O que você faz? Rede social, que é nada. Gente, eu trabalho com isso. Eu tenho meu lugar de fala. Nada. Nem posso escutar o que a pessoa tá falando. Então fica um mudo, um cinema mudo ali pra mim. Aí eu falei, não, vai, deixa eu sair da cama. E aí eu falei, tem um podcast tal, não sei o que. Peguei umas folhas sulfite brancas. Legal você escrever, né? Você escreve uma coisa gostosa pra sair um pouco dessa coisa do celular. E comecei a consumir podcast, comecei a consumir aulas. Eu acho que eu entrei pra esse mundo do infoproduto, então eu também comecei a consumir pessoas. Claro. Eu falei, que delícia, gente. É o meu momento de estudo. Aí eu falei, porque eu não tenho nada pra fazer. Não tenho o que eu fazer 6 horas da manhã, 5h30, né? Não vou chamar ninguém do meu trabalho, porque eu não sou essa. E eu consigo me atualizar, escutar um podcast com atenção. Então ficou o teu momento. Ficou. Mas foi sem querer. Isso é muito bom. E Mica, se você tivesse que hoje, porque eu tava falando, eu acho que você, me parece que tá encaixada, a tua rotina, caótica ou não, para você está tranquilo, porque a tranquilidade é um estado interno, né? Tem a ver com o que você faz. Então você tava, puta, cara, é assim minha vida, eu tô feliz com ela, é assim que é onde eu me entendo, entende onde é meu lugar de potência, então já entendi que aqui eu brilho mais, então estou confortável de ocupar o espaço que eu brilho mais, sem isso ser um demérito, de alguma maneira, né? Não é? A tua barriga tá roncando? Tá. Sem isso ser um demérito. Sim. Tem algum ponto teu que você fala, puta, Tati, pra mim isso é difícil? Sabe, tem um ponto ainda que você fala, puta, pra mim, isso eu tô trabalhando. Olha, eu desabafei com meu marido outro dia, eu falei assim, Renato, não é possível, eu faço tanta coisa, eu sou tão disposta, mas o raio do meu treino eu não consegui colocar, não consigo, Tati, começo, paro. Tipo ginástica. Ginástica, que eu preciso, sabe? Então eu tô bem pensando em comprar aquelas bicicletas pra deixar em um lugar da minha casa, porque eu também já entendi que não dá pra ir pra academia, porque eu não vou, sabe? Meu tempo é meio cronometrado também não é que eu tenho, né, flexibilidade de férias limitadas, não tenho. Então, essa parte do exercício físico me faz muita falta. Muita. Aí você fala, mas você não acorda às 5h30, vai treinar. Só que tá falando mais alto, eu me nutri de outras coisas. Ou seja, de novo você tá escutando o que a tua intuição fala. Eu sei, mas você treina? Treino. Que horas? Eu treino às 7h30. Mas eu detesto, tá? Detesto. Mas eu sei, mas tem que fazer, né? Sigo fazendo, detestando, e tô num momento que eu quero encontrar alguma coisa que eu goste, porque assim... Eu sei como é. Eu sou movida por paixão. Então, assim, esporte pra mim já fazia muitos anos. Eu parei recentemente personal, que eu adorava minhas personagens, mas assim, eu detesto fazer ginástica. Sim. Então eu tô tentando algum esporte. Então, assim, cada semana agora eu vou tentar vôlei de praia, que eu acho que eu também vou detestar. Mas enfim, eu tô nessa busca, assim, do vôlei que me dá... praia? O que você vai fazer? Pinheiros, eu moro na frente. Então, assim, eu tô nesse processo, tá? Porque assim, a gente precisa fazer esporte. Não é uma... Esporte não, precisa fazer exercício físico. Exercício físico, exatamente. Você acredita que eu gosto de fazer personal? Quando eu tô lá, eu gosto de agachar. Você gosta? Eu gosto. O problema é eu achar o tempo. Eu sei que eu tenho tempo, mas eu tô priorizando outras coisas. Então, eu tô priorizando talvez trabalhar mais, né? Aí eu preciso falar pra minha cabeça. Trabalhar é legal, mas você tá precisando jantar com as suas amigas. Outra coisa que eu vou falar. Você sai com as suas amigas? Não. Será outra pergunta. Não, a minha vida social tá muito ruim. Tá. Assim, tá caindo vários pratinhos de amizade, assim. Amigas que às vezes precisam de mim, eu não tô... Tá muito difícil, assim, mesmo. Eu sinto que eu tô, assim, sendo engolida pelo meu trabalho, antes pelos meus filhos, quando eu tenho 3 filhos. É muito filho, você tem 3 filhos. É filho pra caramba. Com prioridades diferentes, né? Responsabilidades diferentes entre eles. Meu marido, que também tá trabalhando muito, então eu quero estar com ele, né? A gente quer ter um jantar, então eu prefiro jantar com meu marido do que jantar com as minhas amigas, porque eu não tenho isso. Eu vou te contar uma coisa, então, pra te aliviar. Fala. Dessa mini culpa. Vai. Essa culpa eu tenho, viu? Eu tô sendo uma amiga ruim. Eu acho que são fases da vida, sabe? Eu já tive fases muito no meu núcleo familiar. Meu marido, meus filhos pequenos, eu viajo todo final de semana desde sempre. Eu vou pro interior, eu preciso ir pro interior no final de semana.
E onde era o suficiente. Daí eu via essas pessoas que viajavam suas amigas. Eu falava, gente, mas será que o casamento não tá bom? Porque eu gosto de viajar. Eu gosto. Adoro ficar com a minha família. Eu gosto de ficar só aqui com meu marido. Né? Só que teve um momento da minha vida que eu precisei pra além do meu marido. E isso, meus filhos um pouco maiores. Então eu acho que assim, sabe aquela história de fase da vida? E pode ser que isso nunca aconteça. Sei. Mas no bem da verdade, eu acho que é sobre escolher também. E se as pessoas que gostam de você não puderem entender, você tá no momento que tua negócio tá bombando, florescendo, que tá precisando de você, né? Então, poxa, é onde você quer estar nesse momento. Claro, pode ser que quando você acabe esse momento, olhe pro lado, algumas amigas tenham caído. Mas aquela história, acho que a gente tem que entender o que a gente está disposto naquele momento. É verdade. É fase, então assim como eu não acredito em equilíbrio estático, né? O equilíbrio nada mais é do que, cara, vão ter momentos que você vai estar super no teu trabalho, vão ter momentos que você vai estar super com teus filhos, e pode ser que chegue um momento que você vai estar super com as tuas amigas, porque você também ir pra dar o check nas amigas, sendo que você queria estar em outro lugar, eu acho que é mais honesto você assumir que, cara, que você está no momento que o teu dia tem 24 horas, por mais que a tua energia se renove, e você mostra muito isso, né, que na nossa conversa, como a tua energia vai se renovando, justamente por você conseguir fazer essas escolhas, que podem ser consideradas, inclusive, egoístas, e são mesmo, porque são escolhas pra você. Sim. Mas se você não escolher por você, ninguém vai fazer isso. Aí você tá cumprindo o teu papel de boa amiga, e não tá nem afim. E não é porque você não gosta da amiga, é porque o teu momento de vida tá te levando pra um outro lugar, sabe? Então, entre a tua amiga e teus filhos e teu marido, agora é o teu amigo e teus filhos. Pode ser que eles fiquem maiores, como é o caso dos meus, que já estão um pouquinho maiores. E muda, né? E não é nem que eles não precisam de mim, mas eu, quando eu tô com minhas amigas, eu descobri esse negócio da amizade feminina muito velha. Eu sempre tive amigos, de sair pra jantar, mas não eu querer desabafar. Eu falei, gente, eu já vou na terapia. Puta, o que essa pessoa vai me agregar? Eu fico, ela tá ocupada. Até pedir ajuda, eu já tinha resolvido o problema. Hoje, como eu tô me permitindo me nutrir, e eu tô nesse momento da minha vida, de nutrição por nutrição, sem ter função nenhuma. Não pra gerar conteúdo, não porque vai ser bom pro meu trabalho, não porque não sei o que lá. Então, isso tem sido uma escolha consciente pro meu bem-estar emocional do momento que eu estou da minha vida. Então, as minhas amigas entram nesse negócio de falar bobagem, que é uma delícia. É uma delícia. E nem é bobagem, a gente fala coisas profundas. Então, no momento da minha vida, hoje a amizade faz sentido. Hoje viajar, às vezes, um final de semana só com as amigas, faz sentido. Meu marido fica puto, fala, eu não entendo. Eu falei, eu sei, amor, mas é uma coisa que me faz tão bem. Eu tô resgatando um pouco, sabe essa criança que fazia as coisas sem função nenhuma? Então, eu acho que é do meu momento atual, do momento do meu negócio, do momento... Mas é momento. Momento. Então, talvez o seu momento seja outro. E respeitar isso, puta, faz parte. Exato. Né? Não, total. E quando eu tô... Faz sentido, gente, que eu falei? Muito, muito. E quando eu tô com as minhas amigas, que é muito raro... Eu falo assim, é gostoso, né? Nossa, que delícia. Uma das minhas resoluções do aniversário foi, preciso sair mais com as minhas amigas. Não tô fazendo. Mas é isso que você falou, é momento, Tati. Tem muita coisa acontecendo. E às vezes até falar pra elas, vou te falar uma coisa, isso é muito legal. Falar assim, gente, deixa eu falar, eu não quero mais ter peso na consciência de não estar com vocês. Mas eu não vou estar do mesmo jeito. Mas assim, mas agora sem peso na consciência, entendo. Eu tô nesse momento, eu tô com essa dedicação. Então assim, se vocês precisarem de mim, não ponham no grupo, porque eu não vou ver. Me manda um direct e a gente vai sentar junto, sabe? Assim, porque às vezes é só deixar lá um apontamento que não é sobre o outro, é sobre você. Porque senão você não vai poder se nutrir pra todos esses movimentos que também estão acontecendo. E sabe uma coisa, Tati? Tem várias amigas que estão na mesma que eu. Então pronto. E é bom. E a gente fica muito tranquila uma com a outra. Mas vira e mexe eu falo, puta, eu poderia ter sido melhor aqui com essa amiga. Puta, eu poderia ter dado uma mão aqui melhor. Mas eu também penso assim, gente, hoje eu tenho que escolher entre jantar com as minhas amigas ou colocar meus filhos pra dormir. É isso. Eu não, assim, isso pra mim não sabe assim, não existe hoje, exatamente como você falou. Por quê? Porque hoje eles ainda querem que eu coloque eles pra dormir. Isso. Vai chegar um momento que vai falar, mãe, boa hoje, noite. cara, e pode ser que no caminho sim algumas amigas caiam. E faz parte. Eu acho que faz parte. A gente vai ficando com quem pode entender esse momento. É verdade. Porque senão a amizade não é sobre também você entender o momento. Claro. Então sim, você vai entender uma hora o momento, mas uma hora você vai precisar que alguém entenda o teu momento. Exato. Então acho que é muito lindo. Sim. Gostei, é verdade. Vou fazer terapia com a Tati. Ou pra empreendedoras no divã. Maravilhoso. Me conta uma coisa, você abre turmas? Como que é o seu trabalho? Eu adoro, gente, porque a Mica, ela é entrevistadora, agora ela... mas eu fiquei curiosa, claro. Como você faz? Eu vou te falar. Então, o divã veio um pouco desse lugar, sabe? De eu me sentir sozinha como empreendedora. Por isso que quando você falou que a empreendedora é super amiga, eu falei, depende. Pro pisciano que é profundo,
compartilhar sacola não é o nível de profundidade que um pisciano gosta, você entende? Nossa, eu te entendo muito. Sacola, gente, pelo amor de Deus. Ele é um outro nível. E esse nível eu não conseguia nos grupos. Sim. E aí foi desse lugar que eu falei, não, cara, eu quero juntar empreendedores pra gente realmente poder falar de um outro lugar. Desse lugar de, às vezes eu tô no meu negócio, eu não tô falando de mim agora, sei lá, às vezes tá, puta, eu quero fechar meu negócio. Com quem que você discute um negócio desse? Você não discute num grupo. Você precisa ter você precisa ter um espaço seguro, você precisa falar sobre isso, você precisa ter repertório. Então, os grupos, a gente tem 3 coisas. A gente tem o Divex, que ele é um encontro presencial e a gente se encontra uma vez por mês. Então, a pessoa, ela paga o semestre ou o ano, tanto faz. Tá. E uma vez por mês a gente se encontra pra uma experiência. Que legal. Pra gente dar risada, pra gente... Claro, tem sempre uma temática, então não é aleatório. Sei. Mas é esse resgate da gente sentir. E aí eu chamo algum especialista, algum facilitador, ou sou eu. E a gente se abre desse lugar e a gente se conecta de um lugar muito profundo. Às vezes... Mas é uma turma fechada. A pessoa pode entrar a qualquer momento. Tá. No Divex, especialmente, ela tem que já fazer parte da comunidade pra entrar. Porque daí é como se fosse o nosso mastermind, vai? Tá. Então só tem 60 vagas, então ele é mais petit. Mas ele é esse espaço mesmo de conexão. Então a gente vai, sabe assim... E aí às vezes é sobre espiritualidade. Então você vai ser... Semana passada a gente fez uma vivência de yoga, mas não uma vivência normal. Sim. Uma vivência com roda de conversa, aí com a história de uma empreendedora, aí depois a gente compartilha em que momento que a gente estava. Então, tem sempre esse aspecto da gente levar o sentir. Só que como são todas empreendedoras, quando você fala dessa sua dor, eu entendo, porque eu já passei por ela, ou eu tô nela. Puta, então você sai de lá muito quentinho, sabe? Então eu falo, puta, que delícia. Só que além disso, óbvio que a empreendedora quer saber outras coisas, né? Então, aí tem a rede online. A rede online é uma vez por semana que a gente se encontra, é ao vivo, mas as aulas ficam gravadas, que não é aula. Os encontros ficam gravados, mas eu trago especialistas. Então, por exemplo, semana passada a gente trouxe uma pessoa para falar do perfil psicológico, é sempre de atitudinal. Os especialistas vão sempre falar do teu comportamento e da tua relação com o trabalho. O foco no divã é o empreendedor por trás do negócio. Sim. Só que o empreendedor por trás do negócio precisa estudar. Mica, que você sabe disso. Claro. Só que a gente traz coisas que falam sobre a personalidade dele, porque daí ele não se sente desencaixado. Então isso que você falou de tipo, isso é engenharia de cargo. É você saber aonde cada pessoa flui melhor. Sim. Então provavelmente, sei lá, a gente tem uma pessoa falando do DISC, então falando dos 4 perfis comportamentais. Quando você não tá no teu lugar de potência, é horroroso. É horroroso. Primeiro que você se sente mal, segundo que o próprio negócio não ganha. Só que quando você começa a entender quem é você, eu, por exemplo, sou super fazedora. Então, às vezes eu sou um trator, porque eu sou executora. Agora, o executor precisa ficar atento, porque às vezes ele atropela o outro. Então, ele vai te dando, tipo, insumos. O comunicador tem uma série de outras características, às vezes ele não escuta. Então aí, quando você tá falando com o analítico, gente, não adianta você vir com, gente, não, deixa eu te falar, a ideia é incrível, não. O analítico começa, mas, Mica, deixa eu entender, quando que vai ser isso? Exato. Essa porra, puta cara broxante, que quer dizer, mulher, se ela se fala assim, pô, que saco isso, tá? E aquilo parece como uma pessoa que tá te empatando. Quando você entende que o analítico, ele é muito complementar, e um executor, ele precisa de um analítico do lado, você começa a entender qual que é a linguagem que ele precisa. Claro. E o chat te ajuda com isso, inclusive. Puta, como é que eu posso dar essa notícia para um analítico? Nossa, isso é maravilhoso. Aí você ainda usa o chat GPT. Então, assim, a gente vai ganhando repertório e a gente troca entre a gente o que cada uma faz. Então, isso é muito legal. Esse é o lugar do nosso divã, sabe? E eu acho que você pega um ponto muito maravilhoso, né? Porque o empreendedor, o bom empreendedor, ele é aquele que vai conviver com pessoas diferentes dele, porque ele precisa do diferente. Você precisa do analítico, você precisa do comunicativo, você precisa do fazedor. Executor, tudo. E você vai entender como que você pode deixar essas pessoas se sentirem bem naquele ecossistema, né? Pro teu negócio. E você pode também chorar lá, porque assim, é o que eu te falei, né, Mica, assim, com quem que você desabafa? Puta, com meu pai, legal. Mas nem todo mundo tem um pai empreendedor, porque o papel de pai, se ele não fosse empreendedor, ainda que ele fosse empreendedor na vida dele, é diferente. Porque ele te enxerga como filha. Sim. E às vezes você não quer. Você quer falar, cara, deixa eu entender. Então lá tem um apoio muito grande. Que legal. Isso são tipo os constantes. E o curso que é o que te guia. Que é o nosso lema, é tipo, quando você cresce, o seu negócio floresce. Tem o florescer também. Muito legal. Só que também da perspectiva da pessoa. Então eu trabalho o Ikigai. Eu trabalho o que é importante pra ela. O que é o modelo de sucesso dela. Porque o modelo de sucesso, ele tem outras coisas. Então tem o que você ama fazer. Porque quando você tá desencaixado, você sente que tudo se desequilibra. Tudo. Não é só aquela esfera, são todas. Então a gente entra no cerne mesmo pra montar assim onde você quer chegar. Porque senão você pode chegar lá e falar, puta, mas não era aqui que eu queria. Exato. Mas você projetou o que você queria, para além do financeiro. O financeiro é super importante, mas ele é uma caixinha. Né? Então tem outras, né? Isso. O que o teu mundo precisa estar nessas esferas, o que você ama, o que você sabe fazer bem.
E o que você sabe fazer bem nem sempre é só a sua faculdade. Às vezes são características que você acumulou ao longo da tua vida e que você precisa se apropriar dela. Porque é foda, Mica. As pessoas estão precisando de permissão para se apropriar delas. Porque numa era digital, onde também tudo vale, é muito legal quando você tem alguém que também te permite falar assim, não, Mica, isso daí tem valor, isso daí sim, é teu conhecimento. Hoje em dia o conhecimento não formal, junto com o formal para determinadas áreas, ele tem tanto ou mais valor. Total. Sabe? Quantas vezes, isso que você tá falando é muito importante, quantas vezes eu senti que eu era uma falsa trabalhadora, mesmo na minha empresa, porque eu falava assim, mas o que eu faço é divertido para mim. Por maior o perrengue que eu esteja enfrentando, o que eu tenho que fazer, ele vem de uma coisa de conexão, de intuição, de análise e tal, de conhecimento. Gosta. Eu gosto. É isso. Aí você fala assim, mas se eu gosto, é trabalho? Porque tem uma vozinha, assim? e tem uma voz assim, seja séria, Mica. Exato. Você tá muito, não, isso aí não vai, é que você teve uma outra força da tua coragem que fez você seguir mesmo, eu tenho certeza que você se sentiu inadequada. Porque você é boca solta que nem eu, então Sim. assim, mas é isso, quando você vai seguindo, vai falar, poxa, mas tá dando certo. E o tá dando certo é assim, eu tô me sentindo bem. Sabe? E 1, 2 ou 10 pessoas validam isso, você fala, porra, tá indo, sabe? Então, acho que é muito esse lugar, assim, que você é uma grande porta-voz, então acho lindo o teu trabalho, porque eu acho que você autoriza as pessoas a serem elas mesmas em modelos, muitas vezes, pouco convencionais, e fala, a gente pode dar certo, pode não dar também, mas pode dar. Então, sim, quebrei, sim, aqui deu certo, pode ser que aqui na frente, sabe? Então, acho que isso, eu vejo que é um bem pro mundo, e eu, como boa pisciana, idealista, eu falo, cara, se a gente puder levar o nível energético do mundo mesmo, através do nosso trabalho, e parar com essa crença limitante que trabalho precisa ser sério. Ele pode ser sério, mas ele não é uma regra. Não é uma regra que você não pode sentir no trabalho, não é uma regra que você não pode trabalhar com o que você ama, porque a gente normalizou isso. Entendeu? Mica, trabalha pra ganhar dinheiro, tá? Diversão você deixa lá com as suas amiguinhas. Trabalho é trabalho porque chama trabalho. Se não, chamaria não sei o que, aí você fica lá. Preciso ser infeliz. Então a gente tá precisando de novos modelos pra ver que a gente pode ser outras coisas e também pode ser outra. A gente pode ser tudo. Só que a gente precisa ter modelos em todas as esferas, porque senão a gente às vezes não se autoriza. Nem todo mundo tem o punch de se autorizar, mesmo sem nenhum modelo, sabe? Então. Adorei, nossa, maravilhosa. Eu concordo muito. E é muito bom ter esse espaço pra falar, né? Porque é uma dor enorme você saber fazer bem muitas coisas e isso não ser visto, primeiro por você, como você falou, como algo sério, um trabalho. E quanto isso atrasa a gente. Porra, total. Deixa a gente ocupando cadeiras que não são nossas, né? Querendo abrir um Excel, mexer numa planilha pra dizer que a gente trabalha, sendo que o nosso trabalho, o Renato, ele fala muito isso pra mim, Tati, assim, acho que ele é o meu maior incentivador dos meus talentos, assim. Ele fala assim, escuta, se não tivesse a sua cabeça aqui, se você não tivesse fundado a Misha, nada disso estaria também. Então, assim, entenda também o seu papel aqui, entenda também o seu valor aqui e às vezes a gente tem que ainda escutar de outra pessoa. Claro. São aqueles momentos chaves, né? Chave. É só um soprinho. E vou te falar uma coisa cruelmente honesta. Podem me cancelar. Infelizmente, às vezes, vindo de um homem ainda, chancela mais o nosso... Eu falei isso outro dia pra ele, falei, puxa, como quando um homem fala isso pra mim, soa como uma chancela maior. Que machismo enraizado, que... É um machismo estrutural. Como a gente ainda precisa tirar isso, assim. Eu sou muito honesta com esses pontos que aparecem muito no trabalho, aparecem muito no corporativo, numa reunião que... Quantas vezes só tô eu de mulher? E um monte de homens que têm anos a mais do que eu de experiência, de negócio e tal, que muitas vezes você aprende e que outras vezes você também ensina. E como também é difícil, né, você entender que é um sistema que ele vai se abrindo, que ele vai entendendo a sua importância de acordo com a sua coragem, com a sua força. Então, assim, ser mulher, mesmo estando num ambiente saudável, legal, próspero, que tem escuta e tal, aí todo mundo ainda tem uma raiz ali que tá querendo se desvencilhar. E é duro, às vezes você fala, puxa, fiz um esforço enorme aqui pra colocar o meu ponto. Porque talvez se fosse um ponto de um homem,
seria mais rápido. Tão importante você falar isso. Tão importante. E ainda você trabalhando com teu pai, né? Quantas vezes, eu não sei se isso já aconteceu também, né? Mas teu pai, tipo assim, né? Você tem um sócio homem forte, com muita experiência. Meu pai, assim, putz, eu juro, o Tati, ele é fora da curva, assim. Muito, porque ele foi pai de 3 mulheres. Então, e ele, assim, a minha mãe ensinou muito ali em casa a gente, né, aprofundar os sentimentos e tudo. Então, por isso que eu falo, ele é um porto seguro pra mim, porque ele entende a importância, assim, ele entende mesmo. E muitas vezes que eu quero a chancela dele, ele fala, para de querer que eu fique falando. Que bom. Você sabe a importância. Não, eu tava imaginando, quando eu falei, eu não tava imaginando a chancela dele, eu tava imaginando até a chancela dos outros, por ele ser o seu sócio. Nossa, uma vez uma mulher que se dizia super feminista nas redes sociais e super pró-mulheres, colocou uma foto minha e falou, mas também com o papai e o maridinho do mercado financeiro, claro. Uau. Aí aquilo me pegou. Eu falei assim, filha de uma mãe, que raiva que isso me pegou. E aí foi muito bonito até que várias seguidoras minhas lotaram, ela até apagou o post depois, a página dela, falando, mas você não fala tanto de mulheres, por que você tá nivelando ela a uma filhinha do papai e mulher do maridinho? Por que você tá fazendo isso? E aí eu lembro que ela ia apagando e as minhas seguidoras iam escrevendo, e aí eu fiquei mal. Aí a minha mãe falou assim pra mim, vem cá, deixa eu te falar uma coisa, normalize que trabalhar com seu pai, ser sócia do seu marido, todo mundo ganha aqui de um jeito. Que bom que seu pai te ensina, que bom que seu pai aprende, que bom que seu marido te fala coisas que são importantes pra você, que bom que você também coloca coisas que eles escutam. E assim, fique em paz. O famoso fique em paz, sabe? Fique em paz. E hoje eu tenho uma leveza. A pessoa fala, nossa, se não fosse seu pai, eu falo, é mesmo. Se não fosse meu pai, realmente... Não, e tem o se não fosse seu pai e se não fosse você. E aí meu pai fala, mas se não fosse ela... É isso. Exato. Não mas, é um ou outro. É isso que eu acho que é da maturidade. Mas é tão bonito quando alguém vem falando, ei, também com um pai desse, aí ele fala assim, ué, mas... Com uma influenciadora criativa dessa, você acha que eu ia aonde? Aí a pessoa, não, claro, imagina, não é isso. Não foi isso que eu quis dizer. Mas eu te falar, cara, isso pra fechar, eu acho que você falou uma coisa super importante e que você teve coragem de dizer, porque a gente tem um machismo estrutural. A gente, mulher, nós mulheres, eu não tô falando nem dos homens. E que sim, a palavra do homem, ela ainda é muito ligada à produtividade, ela ainda é muito ligada à eficiência, à linearidade, que são realmente coisas que, de fato, são muito presentes nos homens, sim. Não em todos, mas sim. Mas eu acho que a gente está provando que existe uma nova forma de empreender. Que isso é onde eu baseio todo o meu trabalho no Divã. E essa nova forma é um novo modelo mental. E é um modelo, por ser novo, ele não é novo, mas a gente está jogando luz nele. Como, olha, dá pra você sim ganhar dinheiro e ser divertida, e às vezes você vai falar alto, às vezes você vai ter um pensamento que não é linear, e que você vai falar por 1h30, mas não, 1 minuto, 1h35 vai vir aquela ideia mais genial, porque a mulher tem essa história circular. É só um outro jeito, entende? E pro homem, e aí às vezes não é nem só homem e mulher, é personalidade, mas aqui a gente tá falando do machismo estrutural. E quando você começa a ver isso, e cada vez mais mulheres mostrando que, cara, dá pra fazer, eu só rezo todos os dias para que essas mulheres não se masculinizem. Porque esse é um outro risco. Quando a gente chega num lugar onde a gente teve que, principalmente grandes corporações, né? Você vai endurecendo. E quando a gente consegue conviver, a gente com a gente mesmo também, sabe conviver a doçura, mas olha, eu sou doce, mas esse momento eu vou ser dura. E deixa eu entender que eu posso ser os dois. Sim. Eu me pego nesse momento direto. Falo, cara, eu sou doce, às vezes eu sou super dura. Eu fico com peso na consciência quando eu sou dura. Ah, sim. Eu fico, nossa, mas eu tenho que ser dura às vezes. Então eu também tô assumindo esse meu lado, sabe? Porque senão a gente vai para outro polo também. Então acho que a gente poder mostrar que existem esses novos formatos para outras mulheres, para outros homens, eu acho que vai ser uma mudança tão linda, porque não é um E. Não é um ou. Não é um ou. É um E. Tem horas que a gente precisa, sim, de ter uma linearidade, tem horas, sim, que a gente precisa aterrar os números, tem horas, sim, que a gente precisa... E aí eu não tô falando, né, tô falando assim, se a gente tem tudo isso numa empresa, é muito mais potente. Muito. Sabe? Muito. Mas você ter um pai que te reconhece nesse lugar. Muito. Nossa, E sim, isso tem uma importância gigantesca, porque ele te reconhece no teu lugar, não é no dele.
Ele te reconhece num lugar diferente do dele, ele te dá voz, ele te dá luz. Você, consequentemente, já vai fazer isso com seus filhos e com as suas filhas. Sim. Porque o machismo estrutural é pra homens e pra mulheres. Sim. Isso passa nos poros, sabe? Então, acho que a gente tá numa era bonita, de verdade, assim. Com essa informalidade, porque hoje o trabalho não é mais tão numa caixinha. Eu acho que ele, abriu tanta coisa, sabe, Mi? Exato. Então... Exato. Parabéns. Obrigada. Nossa, essa conversa foi muito legal e eu acho que esse final que a gente estava falando mesmo das estruturas na nossa cabeça, o que nos valida como boas empresárias, ainda vem desse lugar muito masculino, não só vir de um homem, mas o lugar masculino, como você falou, né, de ter atitudes aonde a gente tem que se portar de uma maneira para ser respeitada. Eu bato nessa parede todas as horas, né, porque eu trabalho com muitas pessoas e eu, toda vez que isso vem, eu penso comigo, você tá se validando aqui por quê? Que voz é essa que veio? Que masculinidade é essa que, né, que chancela você? Cuidado. E de se explicar muito, né? Não, eu trabalho assim. Não, é que eu não ocupo uma cadeira operacional, porque senão eu morro, né? O meu brilho sai, eu não consigo ser criativa. Aí você começa a pensar, nossa, as pessoas devem estar achando que eu não faço nada, que tudo quem faz é... A cabeça, ela vai para um lugar... Gente, assim, conselho de quem está seguindo o conselho, tá? Realmente, deixa esses pensamentos virem, eles vão vir, mas... mastigue eles, né? Fala assim, tô dando muito valor a isso aqui. Tô desesperada pra me explicar. Tô me explicando muito. O que tá acontecendo? Em nome de quê? Em nome de quê? Aí quando eu vou explicar que eu sou criativa, eu fico 30 horas explicando minha criatividade. Eu poderia falar, eu sou criativo. Ainda não consigo, eu preciso falar, eu sou criativa, como vocês viram, foi o tempo desse podcast. Mas assim, ainda vou chegar no ponto que eu vou falar, sou a cabeça criativa. Que é muito importante, ponto. Que lindo, Mica, ver essa tua história, ver esse teu crescimento, me inspirou, me fez refletir, que eu acho que esse podcast, ele é pra isso, ele é pra levar pra dentro, sim. Então, te agradecer. Eu também quero te agradecer muito. É muito legal ver o seu caminho, onde você tá chegando. E eu não sabia que você era psicóloga de formação. Eu vejo muitos os podcasts e várias coisas que você fala, eu adoro. Teve uma vez que você falou de uma funcionária que veio falar com você sobre como ela estava se sentindo e você atribuiu esse sentimento dela a uma liderança sua. E eu falei, caraca, que mulher foda de falar isso. Porque a primeira coisa que a gente vai colocar o problema no outro, né? E eu acho você uma pessoa muito, muito forte e a sua vulnerabilidade é a sua força, né? Assim, e é uma força muito grande, porque, gente, ser vulnerável todo mundo mas mostrar sua vulnerabilidade é pra poucos. É uma coragem que é pra poucos na vida. E que você brilhe muito no seu caminho, de verdade. Eu amei estar aqui. E você no seu, que é muito linda. Obrigada por tudo. Obrigada. A gente assim de novo. Tô quente, né? A gente tá a 1h50 aqui, porque eu não queria acabar, porque tava tão gostoso, assim, não, é sério, uma energia tão tranquila. E hoje é uma segunda-feira que a gente tá gravando. Falei, nossa, tô devagar ainda, mas... isso, acho que a gente conseguiu assim, sabe, se aprofundar, então foi lindo. Obrigada. Aqui foi profundo mesmo, gente, você tá procurando um podcast profundo, esse. Que lindo. Adorei. E quem quiser assistir então no Spotify, aparece nosso vídeo, porque as pessoas ainda não sabem que no Spotify tem vídeo, então é só você clicar, que você vê os nossos rostinhos lindos e é outra experiência. A gente tá no YouTube com Empreendedora no Divã. A gente é muita gente, né? Daí eu tô no meu Instagram, que é o Tati _Loureira_. A Mica tá no Instagram dela, que é... Fala qual é o teu Instagram. @MicaRocha. @MicaRocha. Então, vocês podem nos achar em todos esses canais. E é isso, gente. A gente pode sim se permitir aprofundar, sim empreender, sem se perder de si mesmo. Esse é meu lema, porque senão não vale a pena. Você não vai prestar contas no céu. Ele não vai querer saber se você sai em capa de revista. Ele não vai querer saber quanto você fatura. O que vai determinar é... Você tá feliz? Você tá em paz com as suas decisões? Porque o que deixa a Mica em paz não é o que me deixa em paz e vice-versa. Mas se nós duas estivermos em paz, cada um ocupando o seu lugar, a gente cascateia isso pra nossa empresa inteira, que cascateia é um movimento sem fim. Por isso que eu amo falar com empreendedores, porque acho que a gente tem um poder na mão que se a gente souber usar, vale ouro. Opa! Obrigada. Disse tudo. Obrigada a você. Adorei. Também. Tchau, gente. Ai, que lindo. Amei!
Ai, nossa, nem senti. Meu Deus! Maravilhoso. Adorei. Ai, amiga, que delícia. Não, posso falar, a gente nunca tinha conseguido, assim,